A Vaca Voadora, de Ed Lima. Ilustrações e capa de Jamie Cortez. 7ª edição, 1975. Capítulo 1. A chegada da vaca. Tias, um sujeito entrou no jardim com uma vaca em cima da capota do carro. Gritei para dentro de casa. O fato me pareceu meio estranho, porque nossa vida é sempre muito tranquila. Só acontecem pequenas coisas. Ontem, por exemplo, estourou o forno do fogão. Mas isso não teve importância, porque tia Cristina Maria apenas comentou: os fogões modernos não têm a mesma resistência dos de antigamente. E tia Maria Cristina explicou: e pensar que uma coisa dessas aconteceu só porque esqueci o forno aceso, quando fui ao supermercado. Nem diga, Maricotinha, pois é assim mesmo, Chiquinha. Tia Cristina Maria chama tia Maria Cristina de Maricotinha. Por sua vez, tia Maria Cristina chama tia Cristina Maria de Chiquinha. Acho que isso facilita distingui-las, embora, na verdade, para serem irmãs gêmeas, não sejam nada parecidas. Tia Maria Cristina, a Maricotinha, é tão alta quanto larga, quer dizer, muito baixinha e gordinha. Sempre vestida de branco. Foi ela quem deixou o forno ligado. Não para de cozinhar, nem quando vai ao supermercado. Tia Chiquinha é alta, mais magra que um esqueleto e se veste de preto. Está sempre perto de outros fornos, que não de cozinha, mas de laboratório, procurando fórmulas secretas de alquimia. Quando vim morar com elas, não sabia o que eram fórmulas secretas de alquimia. Continuo não sabendo, mas aprendi que os alquimistas eram homens que transformavam chumbo em ouro. E para descobrir os segredos deles, é preciso mexer muito em potes e vidros, aquecê-los ao fogo, deixar esfriar. Aquecer de novo, esfriar outra vez, e assim por diante. Mais ou menos como inventar uma nova receita de comida. Por isso as duas irmãs se entendem muito bem. Quando uma diz: sabe, consegui fazer um rocambole sem recheio e com gosto de nada. E a outra responde: hoje também fui muito feliz em meu trabalho. O elixir de levitar está cada vez mais levitante. Antes eu não sabia o que era levitar. Depois entendi. É uma espécie de voar sem foguete, avião ou qualquer meio mecânico. A pessoa decola e pronto, eleva-se no ar. Desse modo, a vida lá em casa é muito tranquila. Por isso fiquei espantado ao ver a vaca na capota do carro. E entrei em casa correndo para dar o aviso. Ao ouvir meus gritos, tia Chiquinha abriu a porta do laboratório e apareceu no alto da escada. Tia Maricotinha largou as panelas e saiu da cozinha ao meu encontro. O que aconteceu, Lalau? Um homem com uma vaca na capota do carro, repeti. Não minta, que é muito feio. Lalau, não imite vaca, pois se as tias não acreditam que a vaca está no jardim, é só olhar. Olharam, viram e exclamaram: Gumercindo! Daí correram. O sujeito do carro, que estava desamarrando a vaca da capota, correu para as duas. Minhas tiazinhas do coração. Gumercindo, como você está magro! Nesse instante, a vaca escorregou da capota do carro e caiu em cima do capô, vindo terminar sentada no para-choque, que não resistiu ao peso e arrebentou. Veja só, Chiquinha, como são fracos esses carros modernos. Dizer que não resistem nem ao peso de uma vaca, quando as pirâmides estão construídas há 4.000 anos e continuam firmes. Gumercindo tentava desembaraçar a vaca do para-choque do carro e explicava: é um presentinho que trouxe para as tias. Você sempre foi um sobrinho tão bom. Pensei em substituir a tartaruga de estimação que quebrou o casco na última vez que estive aqui. Coitadinha, que acidente terrível cair de cima do telhado. E justamente de costas. Verdade que, para uma tartaruga, ela era muito ágil.
Com aquilo devia ter acontecido antes de eu vir morar ali, indaguei. Mas tartaruga anda no telhado? Em geral, não. Lalau, mas aquela tinha tomado uma dose do meu elixir. Então por que anda em vez de levitar? Porque tartaruga é muito lenta. Gumercindo me olhava espantado. As duas se lembraram de que ele não me conhecia e fizeram as apresentações. Este é Lalau, filho da enteada da cunhada de uma prima de Aniceta. Gumercindo ergueu-me nos braços. Eu tinha 6 anos nesse tempo. E me beijou emocionado. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Um neto de Aniceta é para mim mais que um filho. Conte comigo, menino. Fui o primeiro namorado de Aniceta e só não casamos porque ela morreu daquela maneira. De que maneira? Eu quis saber. Gumercindo chorava tanto que a vaca já tinha se aproximado para lamber o sal das lágrimas. Depois fiquei sabendo que as vacas gostam tanto de sal como cavalos gostam de açúcar. Mas tia Chiquinha interrompeu, me repreendendo. Não seja indiscreto. Lalau, você não tem idade para ouvir essa história. Mais tarde, quando tive idade, soube. Aniceta era prima da cunhada de minha mãe, e não minha avó. Nem avó de ninguém, porque não casou e nunca teve filhos. Ainda jovem, morreu de rir. Isso tudo por causa da proposta de casamento de Gumercindo. Achou graça e riu muito. Quando quis ficar séria, não conseguiu. Perdeu o fôlego e morreu. Era por essa razão que naquele instante, Gumercindo chorava comigo nos braços, diante de minhas tias, da vaca e do carro com o para-choque quebrado. Capítulo 2. Os ovos de ouro. Parecia que íamos ficar o resto da vida todos parados no quintal e Gumercindo chorando para sempre. Tia Maricotinha, que sem dúvida era uma pessoa de senso prático, lembrou-se de dizer: Você não quer almoçar, Gumercindo? Tia Chiquinha não entendeu que o convite era apenas para distrair a dor de Gumercindo e atalhou. Almoçar agora? Mas são 9 horas da manhã. Tia Maricotinha insistiu. Não precisa ser um almoço completo. Pode ser apenas uma omelete. Gumercindo entusiasmou-se, largou-me no chão e concordou. Uma omelete? Que bela ideia! Aceito sim. Venha então para a cozinha. Tia Maricotinha foi entrando em casa, seguida por Gumercindo. A vaca quis acompanhá-los, mas não conseguiu passar na porta, que era um tanto estreita para seu corpo panzil. Eu e tia Chiquinha, um pouco constrangidos em deixar a vaca sozinha no lado de fora, ficamos em frente à porta da cozinha, fazendo-lhe companhia. Lá dentro, tia Maricotinha tentava partir os ovos para fazer a omelete e reclamava. Repare só, Gumercindo, que absurdo, só encontro ovos de ouro. Chiquinha, com essa mania de transformar tudo em ouro, não deixou um só ovo de verdade. Tem por aqui alguma galinha que põe ovos de ouro? Quis saber o sobrinho. Não, mas Chiquinha, em suas experiências, transforma tudo em ouro. Deixe-me ver se consigo quebrá-los com um martelo. Gumercindo não conseguiu. Tia Maricotinha, nervosa com a falta de ovos naturais para a omelete, começou a jogar os ovos de ouro no quintal. Ao mesmo tempo, dizia a Gumercindo. Descanse um pouco da viagem, enquanto vou ao supermercado buscar ovos com que se possa fazer um omelete. Antes de sair, jogou fora o resto dos ovos de ouro para evitar misturá-los com os outros que ia trazer. A vaca estava bem em frente à porta da cozinha, olhando tudo com a boca aberta de estranheza. Foi por isso que um dos ovos de ouro entrou-lhe pela boca. A coitada da vaca, ao sentir que estava engasgada, tossiu e tentou livrar-se daquela situação. Tia Chiquinha, perdida em seus pensamentos e alheia a tudo que ia em volta, como era seu costume, nada viu. Eu dei o alarme. Tia Chiquinha, ajude a vaca, está engasgada. Que horror! Se ela também morrer sem fôlego, como Aniceta, vai ser um novo choque para Gumercindo. Faça alguma mágica para salvá-la. Não é caso para isso. Basta dar-lhe uns tapas nas costas, como em qualquer pessoa quando se engasga.
mas acho que os tapas precisam ser muito mais fortes, lembrei. Você tem razão, Lalau. Dizendo isso, tia Chiquinha me ergueu do chão e me colocou em cima do pescoço da vaca, recomendando: pule com toda a força, isso vai desengasgá-la. Obedeci à ordem de minha tia. Pulei com tantas forças que tinha. Embora a vaca demonstrasse que sentia um certo alívio, pois não tossia mais. Tia Chiquinha parece que entendeu isso de uma outra maneira, porque observou: Lalau, pule mais forte, ela está morrendo sufocada. Fiz o que pude. Nesse momento, tia Maricotinha voltou do supermercado com o pacote de ovos na mão. A vaca, com um supremo esforço e muita vontade de viver, conseguiu afinal, em um arranco que me jogou longe, jogar também longe o ovo de ouro que estava em sua garganta. O ovo saiu da boca da vaca como uma bala de canhão e com tal pontaria que acertou exatamente no pacote que tia Mariquinha carregava. O ovo saiu da boca da vaca como uma bola de canhão e com tal pontaria que acertou exatamente no pacote que tia Maricotinha carregava. Enquanto a vaca babava de gosto por sentir-se desengasgada e ao mesmo tempo livre dos meus pulos em seu pescoço, tia Maricotinha ficava coberta de ovos quebrados que escorriam, gemas e claras misturadas pelo seu vestido branco. A vaca, mostrando mais uma vez seu bom caráter, tentou limpar a sujeira, lambendo tudo como se fosse culpada do desastre. Tia Maricotinha, embora também de muito bom caráter, resolveu reclamar, não contra a vaca, mas contra a tia Chiquinha. Não fosse sua mania de virar tudo em ouro, isso não teria acontecido. Calma, Maricotinha, nada é tão grave quanto a gente supõe, nem tão suposto quanto a gente agrava. Mas já decidi fazer omelete e quero fazer uma. Deixe que eu transforme alguns ovos de ouro em ovos comuns. Duvido que você possa fazer isso. Não é mais difícil transformar um ovo de ouro em ovo comum do que um ovo comum em ovo de ouro. Não sei. Sei não. Eu posso transformar os ovos em omelete, mas não posso transformar omelete em ovos. É que a magia tem razões que a culinária desconhece. Enquanto as duas discutiam, o que era muito raro, pois realmente tudo em nossa casa era sempre resolvido na maior paz, a vaca continuava tentando limpar toda a sujeira, tanto do avental de tia Maricotinha como do chão. Chegou mesmo a engolir o papel do embrulho, para não deixar vestígios do desastre. Por minha vez, comecei a juntar os ovos de ouro que estavam esparramados por todos os cantos do jardim. Catei os mais à mostra e depois os que tinham ficado no meio das plantas e flores. Por último, um que fora parar dentro do carro de Gumersinda. Quando entreguei a colheita de ovos à tia Chiquinha, ela me agradeceu. Obrigado, Lalau. Era disto que eu precisava para obter ovos para o omelete, pois para transformar uma coisa em outra é preciso que exista alguma coisa. Foi o primeiro ovo de ouro transformado, outro, mais outro, enfim, dezenas em ovos apenas. Tia Maricotinha desculpou-se. Você é mesmo mais capaz em magia do que eu em culinária. Nada disso. Cada uma de nós é como a outra, sendo diferentes em plena igualdade, respondeu tia Chiquinha. Às vezes ela falava de forma que a gente não entendia muito bem, embora de maneira tão clara que não permitia pedir esclarecimentos. Capítulo 3. Uma porta estreita para uma vaca larga. Entramos todos, menos a vaca. Não passava na porta. Ficou tentando. Nós, lá dentro, encontramos Gumersindo dormitando num banco de cozinha. Acordou sobressaltado e quase caiu. Conseguiu equilibrar-se contra a parede e gritou: Ai, socorro! Há uma vaca na porta! Calma, Gumersindo, é a nossa vaca. Se é nós, por que não entra? Porque a porta é estreita e a vaca é larga. Então, se as tias me permitem, vou alargar a porta. Tia Chiquinha concordou. Creio que é o único jeito, já que não podemos estreitar a vaca. Enquanto tia Maricotinha quebrava os ovos de ouro e batia a omelete, Gumersindo quebrava o batente da porta. Não adiantou nada. A vaca, mesmo assim, continuava muito larga. Não deu tempo de Gumersindo derrubar parte da parede, porque a omelete ficou pronta e tia Maricotinha chamou. Venha almoçar, Gumersindo.
E vocês? Nós já tomamos o café da manhã e para almoçar ainda é cedo. Mas não posso comer sozinha um omelete de 12 ovos. Por delicadeza, resolvemos comer com ele. Assim que provamos a omelete, todos tivemos que concordar que ovos de ouro nunca poderão ter gosto tão saboroso como os comuns. Tia Chiquinha também se dobrou à evidência e saiu-se com esta: a ciência não consegue imitar a natureza. Gumercindo, que era um tanto poeta, acrescentou: isso é porque a natureza imita a arte. Percebi logo que a hora era de fazer imitações e mostrei a eles tudo o que sabia. Imitei com a maior arte a voz natural do gato, do cachorro, da vaca e dos passarinhos. Tia Maricotinha bateu palmas. Este menino é mesmo uma graça. Parece a Niceta criança, elogiou Gumercindo com a voz alegre, por rever algo de sua amada e com a cara triste que sempre fazia ao pronunciar o nome dela. Mas a vaca lá fora estava inquieta. Ao sentir-se só e abandonada do lado de fora da porta, berrava sem a menor arte com sua voz natural e nada científica. É preciso dar um jeito de trazê-la para dentro de casa, opinou tia Maricotinha. Gumercindo sugeriu para mim: vamos tentar, Lalau. Você a empurra de trás que eu puxo pelos chifres. Empurrei. Ele puxou, mas a vaca não passou. Tia Maricotinha, com seu espírito prático, sugeriu: se ela não passa pela porta, por que não a fazem entrar pela janela do andar de cima? É isso mesmo, gritei entusiasmado. Foi assim que o piano entrou na casa dos vizinhos aí da frente. Será que temos cordas fortes que aguentem o peso da vaca? Quis saber Gumercindo. E as que amarravam no carro? Indaguei eu. São muito curtas para erguê-la até a janela de cima, explicou Gumercindo. E o seu elixir de levitar, Chiquinha, não pode erguer a vaca? Foi a pergunta de tia Maricotinha. É mesmo, vou buscá-lo. Capítulo 4. O elixir de levitar. Tia Chiquinha era muito distraída, por isso nunca se lembrava de seus poderes e das vantagens que era capaz de tirar deles. Mas o que tinha de distraída tinha de prestativo. Se alguém aconselhava que transformasse ovos de ouro em ovos comuns ou fizesse uma vaca voar, ela sempre atendia. Parei de empurrar a vaca. Gumercindo parou de puxá-la. A vaca parou de berrar. Tia Maricotinha parou de falar. E assim, todos parados, esperamos o elixir de levitar. Veio em vidrinho na mão da tia Chiquinha. A vaca era mesmo boca aberta. Estava outra vez com a borraca escancarada. Tia Chiquinha aproveitou e jogou um pouco de elixir em sua língua. A vaca lambeu-se como quem gostou. Mal lambeu-se e começou a erguer-se. Coisa pouca, 1 palmo ou 2 do chão. Gumercindo ainda teve tempo de aconselhar. É melhor que alguém a cavalgue, senão ela perde o rumo da janela. Só se pode cavalgar um cavalo, corrigiu tia Chiquinha. Uma vaca se vaqueja? Quis saber tia Maricotinha. Monta-se. Então é preciso que alguém a monte, implorou Gumercindo, meio aflito, ao ver que a vaca já estava a mais de meio metro do chão. Monte a você, então, gritou tia Maricotinha. Gumercindo tentou, mas não conseguiu. Num gesto desesperado, ele me ergueu nos braços e me colocou no dorso do bicho. Vá você, Lalau, seja brioso, mostre que somos de uma família de guerreiros antigos, cavalheiros que estiveram nas cruzadas. Bandeirantes que estiveram nas bandeiras, continuou tia Maricotinha. Vaqueiros, vaquejantes de vacas voadoras, falou tia Chiquinha, ligeiramente nervosa. Não entendi porque ela parecia preocupada. Eu me sentia muito feliz. Segurei firme nas crinas da vaca. Quando contei isso, tia Chiquinha corrigiu. Cavalo é que tem crina. Vaca é pelo mesmo. Em todo caso, agarrei-me como pude. Depois dobrei o corpo sobre o pescoço dela e me senti muito confortável e seguro entre os 2 chifres. Mas quando atingimos 1,5 metro mais ou menos, a vaca empacou. Nem para cima, nem para baixo. Guie sua montaria para a janela, Lalau, gritou Gumercindo com tal vozeirão que eu teria ouvido se já tivesse subido 1 quilômetro. Não posso, ela está enguiçada. Deve ter sido pouco elixir, observou Maricotinha.
Isso é uma falta de fermento em bolo. Ele não cresce. Dei a ela uma dose de tartaruga. Não calculei que, para um animal muito mais corpulento, a dose deveria ser aumentada. Então vá buscar mais. Você tem razão, Maricotinha. Tia Chiquinha saiu às carreiras. Não vi, mas deve ter ido ao seu laboratório, que era o lugar onde guardava o elixir. Dessa vez voltou com um garrafão e ordenou: Gumercindo, pegue uma escada para poder derramar o elixir na boca da vaca. Ele correu de um lado para o outro, entrou em casa e voltou explicando. A única escada que encontrei é a que leva do térreo para o andar de cima. Deixe que vou buscar a escada de lavar vidraça, falou tia Maricotinha. Enquanto isso, o elixir foi perdendo o efeito. A vaca começou a descer, devagar, como tinha subido. Não era mais preciso escada. A vaca pairava apenas a 1 palmo do chão. Tia Chiquinha aproveitou a proximidade para tentar enfiar o gargalo do garrafão na boca da vaca e dar-lhe um elixir de levitar como quem dá mamadeira para a criança. A vaca não aceitou. Não era mais criança, até mesmo pelo juízo que demonstrava parecia ser uma vaca bem madura. Gumercindo interveio. Acho que ela bebe melhor se pusermos o elixir numa bacia. Tia Maricotinha só encontrou na cozinha uma bacia de plástico que usava para misturar massa de pastéis. Aí fui eu que resolvi dar um palpite. Essa não, é vermelha e pode enfurecer a vaca. Engano seu, Lalau, o vermelho nada tem a ver com a fúria do touro e outras coisas similares, explicou tia Chiquinha. E afinal, ela é vaca e não touro, concluiu tia Maricotinha. Mas eu tenho medo que ela se enfureça, gritei apavorada. Minhas tias eram muito pacientes e nunca me forçavam a nada. Gumercindo, então, nem se fala. Só de pensar no meu remoto e quase possível parentesco com Aniceta, seria incapaz de fazer qualquer coisa que me contrariasse. Mas o meu protesto criou um impasse. A única bacia existente era vermelha. E sem bacia, a vaca não ia beber o elixir. Tia Chiquinha, superdotada como era, lembrou-se. Corra meu laboratório, Gumercindo, e traga um tacho de alquimia. Gumercindo já estava embarafustava pela porta da cozinha dentro, quando ela terminou de explicar. O tacho que estava vazio. A vaca ia descendo cada vez mais, agora suas patas quase tocavam no chão. Tia Maricotinha me deu alguns biscoitos, dizendo: Está com fome? Estou sim. Não estava, mas biscoito é muito bom de mastigar, principalmente por causa do barulhinho que faz. Isso me distraía da espera e ao mesmo tempo pensava eu, talvez estivesse ocorrer às minhas tias a ideia fatal de me desmontar da vaca. Eu queria muito levitar com ela. Gumercindo voltou no momento exato em que as patas da vaca pousavam novamente no chão, e eu recebia outro punhado de biscoitos de tia Maricotinha. No instante, despejaram o elixir no tacho. Parece que a vaca estava com sede. Também, coitada, só tinha comido os ovos e o papel de embrulho. Ninguém lhe havia dado nada para beber. Não porque minhas tias não fossem pessoas muito hospitaleiras, mas com certeza não sabiam o que uma vaca prefere. E sem dúvida sentiam-se constrangidas em cometer alguma falta de polidez em relação ao pobre animal. Bastava a inabilidade da tentativa de oferecer-lhe o garrafão mamadeira. No tacho, a vaca bebeu a farta e felizmente despreza. No tacho, a vaca bebeu a farta e felizmente despreza, pois o efeito foi imediato. Começou logo a afastar-se do chão. Mesmo assim, inclinou bem a cabeça para baixo de modo a continuar bebendo e eu consegui. Eu me agarrei firme no seu pescoço e um biscoito caiu no chão. Gumercindo o apanhou e pôs no bolso de minha camisa. Tia Maricotinha gritou o último aviso. Dirige a vaca para a janela grande do quarto. Por lá ela entra sem dificuldade. Agarre-se bem, recomendou Gumercindo. Não tenha medo, pois o que a gente não receia não acontece. Foi a frase de despedida de tia Chiquinha. E os três ficaram no quintal, abanando a mão para mim como se eu fosse fazer alguma viagem. Capítulo 5. O voo em volta da terra. Tentei dirigir a vaca para o lado da janela, mas era como partir a 200 quilômetros num carro de corrida e querer frear depois de andar 3 ou 4 metros. Nem a vaca, nem eu sequer vimos a janela. Subimos feito um foguete. Pensei que tínhamos entrado em órbita. Logo me lembrei de que as minhas tias e Gumercindo saberiam notícias nossas pela televisão e pelos jornais.
pois, de certo, seriam identificados como disco voador de 4 pernas, talvez de 6, se fossem capazes de enxergar as minhas também. Não tinha conseguido pôr a vaca para dentro de casa, mas, diante da notoriedade que para sempre revestiria meu nome, tudo seria compensado. Eu já via as manchetes dos jornais. Gagarin da vaca voejante. Elixir de levitar torna-se o mais importante combustível para a conquista do espaço. Enfim, esclarecido o mistério dos discos voadores. Esta semelhança com o disco voador voltava-me sempre ao pensamento, porque, segundo eu tinha ouvido tia Chiquinha explicar, são naves que andam para cima e para baixo e mudam súbito de direção. Isso era exatamente o que ocorria com a vaca. Ela subia e descia e mudava sempre de posição. Achei que lá nas alturas ela se tornara muito voluntariosa. Arrependi-me logo desse pensamento. Sabia que uma criatura tão paciente que não soltava nem sequer um mu de espanto diante daquela situação não seria capaz de fazer nada para me perturbar. O vento é que devia desviá-la da rota. Minha sensação era de estarmos dando voltas ao redor da Terra, o que era verdade, mas só até certo ponto. Não voávamos acima da atmosfera, como foguetes, mas apenas a uns 5.000 metros, como qualquer jatinho de segunda ordem. Nessa altura comecei a sentir frio e me arrependi de não ter trazido casaco e um gorro de lã, que tia Maricotinha me fizera no último inverno. O jeito era me agarrar no pelo da vaca, que de certo modo era quentinho. Lá embaixo, eu ia vendo oceanos, montanhas, desertos e os contornos dos continentes. Nessa época ainda não tinha estudado geografia na escola. Na verdade, nem tinha começado a ir à escola. Minhas tias achavam que jardim de infância e pré-primário eram coisas modernas e, portanto, inúteis. Porém, quando estudei geografia mais tarde, sempre entendi tudo com a maior facilidade, graças a esse vaquejar aéreo tão instrutivo. Mas o efeito do elixir é sempre de pouca duração. Por isso, depois de algumas voltas em redor da Terra, a vaca foi perdendo altura e velocidade. Nesse momento, tive uma grave preocupação. Como vou saber onde é a casa de minhas tias neste mundo imenso? A vaca parece que estava com a mesma preocupação, porque respondeu meu pensamento com um mu muito triste. Eu já tinha ouvido contar que cavalos e cães são capazes de voltar para casa, por mais longe que estejam, guiando-se pelo olfato. Será que as vacas também podiam fazer isso? Mas se fosse assim, quem sabe para onde ela ia me levar? Afinal, a casa de minhas tias não era dela. Quer dizer, ia ser no futuro, mas até agora não tinha sido. E ocorreu-me outra ideia terrível. De onde Gumercindo tinha trazido essa vaca? E o pensamento era mais angustiante, porque eu supunha que era para lá que a vaca ia me levar. Continuamos descendo, e não só a altura, mas a velocidade também diminuía. Era agora como passear de helicóptero. Eu não tinha andado em um naquele tempo, mas depois andei. E na ocasião me pareceu que era como voar numa vaca. Por isso creio que as duas coisas se equivalem. E quem tiver tido, como eu, as duas experiências, possivelmente concordará com minha afirmação. O meu receio de descermos em lugar errado foi desaparecendo quando reconheci nossa cidade, embora eu antes nunca tivesse visto de alto. Logo, identifiquei os edifícios, as avenidas, os viadutos, o estádio de futebol e o telhado bicudo da casa de minhas tias. A vaca, sem dúvida, era capaz de um senso de orientação muito especial. Talvez pudesse ser também senso de responsabilidade. De certo, sentia-se obrigada a me trazer de volta para casa. Nosso voo, ou soube depois, não mereceu nenhum noticiário da televisão nem dos jornais. Mais tarde entendi que só se torna notícia o que é anunciado com antecipação, e que a imprensa, falada ou escrita, como dizem, só toma conhecimento do que de antemão lhe é oferecido como algo sensacional. Claro que minhas tias não telefonaram avisando coisa alguma. Por isso, os que viram a vaca voando acharam que estavam enganados e preferiram ficar quietos. Afinal, o que não foi afirmado com antecedência que vai acontecer, não pode acontecer. E essa é uma regra bem estabelecida, que ninguém gosta de quebrar. Mas há pessoas menos profissionais que as de imprensa e de televisão. Foram essas que ficaram alarmadas. Um representante da Sociedade Protetora dos Animais, um especialista em discos voadores e alguns membros de sociedades ocultas. Estes últimos pensaram que se tratava da besta anunciando o apocalipse,
um livro que prevê como vai ser o fim do mundo, e que a vaca voadora era o começo das desgraças. Essas pessoas telefonaram para os jornais, organizaram passeatas de protesto contra os desrespeito pela vaca e coisas semelhantes. Em mim não falaram, isso porque, olhando de baixo, não me viram. Eu continuava sempre muito grudado no pescoço da vaca, de medo de cair. De longe dava a impressão de tratar-se de uma vaca zebu, com corcova em cima do pescoço. Mas a imprensa não levou a sério esse visionário e o desiludiu sobre a possibilidade de noticiarem tamanha bobagem. Quanto ao fim do mundo, todos acharam absurdo que fosse ocasionado por uma vaca voadora. E com muita razão, afinal, num mundo civilizado como o nosso, não se pode crer em tais superstições. Capítulo 6. O que acontecia lá em casa? Minhas tias não foram incomodadas por ninguém. Quem iria descobrir que o quintal da casa delas fora o Cabo Kennedy de onde tinha subido a vaca? Suas preocupações eram de outra ordem. Lalau é um menino ainda muito pequeno para andar tão longe de casa, suspirava a tia Maricotinha. Mas a vaca é mansa e de bom caráter, assegurava Gumersinho, tentando não só tranquilizar a tia, mas principalmente a si mesmo. Ele era uma pessoa de muita responsabilidade, e a vaca, sendo presente dele, tomava-se a culpa do que ocorria por causa dela. Aliás, devido a esse senso de responsabilidade, é que não se conformava com a morte de Aniceta. Se não lhe tivesse proposto casamento, ela não teria morrido de rir. Tia Chiquinha, entretanto, era como um cientista, dominava a sua invenção, sabia os poderes e os limites do elixir e explicava. Logo mais estarão aqui de volta. Foi apenas um engano de dosagem. Na próxima vez saberei a exata quantia necessária para que uma vaca erga-se no ar apenas até a janela do primeiro andar. O pobrezinho só levou uns biscoitos nos bolsos. Será que não está com fome? Preocupava-se tia Maricotinha. E Gumersindo lamentava. Lá em cima é muito frio para quem está sem casar. Tudo isso é bobagem. O elixir é como um carburante interior e o corpo da vaca deve estar tão superaquecido que Lalau não poderia sentir frio, nem que estivesse perdido no Polo Norte. De onde se percebe que, às vezes, mesmo as pessoas mais sábias, como era o caso de tia Chiquinha, podem se enganar. Senti frio sim, embora depois não tenha contado isso para ela. Achei melhor deixá-la pensar que o elixir agia exatamente como a fórmula determinava. Mas enfim, não podia ficar o tempo todo no quintal de nariz para o ar à espera de que eu e a vaca tornássemos a ser visíveis. Cada um foi tratar da vida. Tia Maricotinha resolveu que o almoço daquele dia merecia maior capricho. Afinal, estava Gumersindo, seu querido sobrinho, que de tão bom que era, até lhe trouxera uma vaca de presente. Mas isso a fez lembrar de mim. Quando penso naquele menino andando por aí à toa, até me arrepio. Tia Chiquinha voltou ao laboratório, onde pretendia tirar a grande dúvida. Devo fazer uma tabela exata de relação de peso, volume, velocidade, tempo, espaço, energia, força, calorias e vitaminas, para de uma vez por todas determinar quanto necessita cada animal terrestre, marítimo ou aéreo para voar. Nesta altura de seu pensamento, teve uma grande dúvida, como sempre acontece com os sábios. Será que o elixir pode ser aplicado a animais que voam sem elixir? Gumersindo opinou. Acho que, se já voam, não precisam de elixir para voar, pois essa é uma resposta pouco científica e sem muita profundidade. A gente pode nadar, mas precisa de navios para atravessar o mar. Diante daquele raciocínio tão equilibrado e lógico do que o seu, Gumersindo ficou de queixo caído. Tia Chiquinha recolocou-lhe o queixo no lugar e ele se afastou do laboratório. Ainda não tinha tido tempo de ir buscar sua mala no carro. Foi o que fez. Como Gumersindo ia passar só um dia em casa das tias, sua bagagem era pouca. Mas trazia na mala, isto sim, o seu maior tesouro, os retratos de Aniceta. Eram retratos desde quando era bebezinha, até um tirado poucos dias antes do ataque de riso fatal. Aniceta em meio às flores, Aniceta recebendo a primeira comunhão, Aniceta comendo sanduíche no piquenique, Aniceta de Velocity aos 3 anos de idade, Aniceta na escola com o dedo na boca, em meio às outras colegas e a professora, Aniceta recebendo o diploma de ginásio, enfim, Anicetas variadas em idade, formato e feitio, em cores e em preto e branco. A maior coleção do mundo de Anicetas. Isso era um dos orgulhos de Gumersindo. Levava os retratos aonde fosse e sempre os pendurava na parede. Quando se hospedava em hotel, colocava-os no quarto, pois era um rapaz muito discreto.
mas na casa das tias era diferente. Ainda mais sabendo que de noite haveria uma festinha para o resto da família. Nada mais natural do que fazer Aniceta participar da reunião, colocando seus retratos na sala. Capítulo 7. A aterrissagem da vaca. Pelo jeito, quando o Elixir começa a perder a força, a descida é cada vez mais rápida. Voejávamos agora sobre a rua em que morávamos, e a cachorrada corria latindo para o alto. Os garotos da vizinhança também apareceram e suas mães. Os pais não. Aquela hora os homens estavam trabalhando. Quando crescesse, eu queria fazer o mesmo. Era muito interessante a vida dos pais e meus amigos. Cada manhã saíam de carro e só voltavam à noite. Devia ser bom dirigir o carro por onde a gente quisesse. Mas, naquele instante, minha preocupação era conseguir dirigir a vaca para a nossa casa. Lá embaixo, os vizinhos gritavam: "Que menino travesso! Cada brinquedo que inventa! Não falta mais nada, senão uma vaca voadora. Ainda bem que não faz barulho como motocicleta." A meninada, ao contrário, babava-se de gosto e pedia: "Lalau, deixa depois eu andar de vaca um pouquinho. Mamãe, quero uma vaca dessas de presente de Natal. Lalau, me leva na garupa. Uma carona para mim também." E eu ali, sem saber como explicar. Tinha consciência que Elixir de levitar era segredo de titia Chiquinha. Mesmo nessa idade já era muito sério. Compreendia que assuntos de família não podem ser discutidos fora de casa. Preferia morrer a contar que minha tia dera Elixir para a vaca. Pensassem o que quisessem. Meu problema era levar a vaca sã e salva em direção à janela do primeiro andar e fazê-la entrar na casa. Se não o conseguisse, tudo estaria perdido. De que valeria nossa viagem em torno da terra se não pudéssemos obter o fim para o qual fora dado Elixir para a vaca? Acho que a gritaria da vizinhança me perturbou um pouco, ou talvez tenha perturbado a vaca. A verdade é que não conseguimos embicar na janela, ou terá sido Elixir que de súbito perdeu a força. O certo é que a vaca esparramou-se no telhado. Como era muito pesada e por sua vez as telhas já eram velhas, foi aquele estrondo. Crash! Tive a impressão de que era o fim do mundo, embora não soubesse nada do que os membros das sociedades ocultas tinham pensado do voo da vaca. A casa tremeu inteira, mas o assoalho do andar de cima era resistente e, como disse tia Chiquinha, ainda bem que esta é uma casa sólida como as que se construíam antigamente. A segunda voz que ouvi foi a de Gumercindo gritando: "Está vendo um terremoto!" Tia Chiquinha tranquilizou: "Não, meu bem, é apenas um casa-moto." Ao mesmo tempo, tia Chiquinha me erguia no colo e me beijava muito emocionada. De seus braços passei para os de Gumercindo e por fim para os de tia Maricotinha, que como sempre só conseguia subir a escada devagar e por isso demorou a chegar. "Está com fome, meu anjinho? Tem sorvete de chocolate?" "Não, mas tem pastéis, você quer?" "Pastéis recheados com quê?" "Com palmito." "Ah, pensei que fossem recheados de chocolate." "Vou fazer já uns para você, que bem os merece." Mas assim que ela começou a descer a escada para cumprir tal apetitosa missão, Gumercindo reparou na vaca e observou: "Ela parece um pouco estranha. Será que o Elixir afetou suas faculdades mentais?" "Não seja ignorante. Primeiro, o Elixir não afeta o cérebro nem de uma pulga. Depois, a vaca não tem faculdades mentais", explicou tia Chiquinha. "Então, por que está tão abatida?" "Cansada de voar, de certo", comentei. "Lalau é mesmo muito inteligente, só pode ser isso. Acho que devemos dar um pouco de chocolate para ela também." Gumercindo foi buscar, e quando tia Maricotinha voltou com os pastéis para mim, ele trouxe uma boa porção de creme de chocolate. Colocou no tacho que já tinha servido o Elixir e ofereceu à vaca. Ela cheirou, não quis nem provar. Deve estar com medo do tacho. Pensa que vai voar de novo se comer o que tem aí dentro. Enquanto isso, eu, bem feliz, devorava os pastéis com recheio de chocolate. Capítulo 8. O bálsamo dos gigantes. Por fim, a vaca resolveu expressar-se como pôde e fez: "Mu! Ela está querendo nos contar algo. Mu!" Começo a entender. É referente à sua perna dianteira esquerda. Repare que cada vez que berra, lambe a perna. Tia Chiquinha era mesmo um gênio. Gumercindo tocou na perna esquerda dianteira da vaca e a pobre lamentou-se. Mu! Era um mu de cortar o coração. Sem dúvida, havia algo errado com sua perna. 2 toques no local doente e Chiquinha proclamou: "A perna está quebrada." A aterrissagem foi violenta e o peso do corpo repousou sobre o lado esquerdo dianteiro, fratura interna.
E agora? Indaguei, parando de mastigar o pastel. Basta engessar-lhe a perna, ponderou tia Maricotinha. Vamos chamar o pronto-socorro, sugeriu Gumercindo. Não seja exagerado, respondeu tia Chiquinha. Tenho poções mágicas capazes de fazer esse serviço sem gesso, sem demora. Amanhã estará boa. Basta esfregar de meia em meia hora a perna quebrada com o bálsamo que era usado pelos gigantes dos contos de fadas. Mas não podemos deixá-la encarrapachada aqui, no hall da escada, onde caiu, observou tia Maricotinha. Claro que não, respondeu tia Chiquinha, indignada com a possibilidade de tanta falta de consideração com a vaca. Em seguida, deu ordens para Gumercindo e tia Maricotinha. Vocês dois procurem levá-la para a sala, embaixo, enquanto vou preparar o bálsamo. Gumercindo e tia Maricotinha colocaram com algum esforço as patas dianteiras da vaca sobre seus ombros. A vaca, como se entendesse o que se passava, com muita boa vontade, embora isso fosse difícil, pois nunca caminhara assim antes, começou a descer a escada apenas nas pernas traseiras. A marcha era lenta, tanto porque a vaca perdia o equilíbrio, como porque os seus dois enfermeiros também caminhavam com dificuldade. Não é fácil descer uma escada com uma vaca apoiada às costas. É um animal um pouco pesado. Além disso, tia Maricotinha, mesmo sem carga nenhuma, não costumava ser muito ágil. Cuidado com o degrau, tia Maricotinha. Olhe para o chão, desde que eu olhe para a vaca. Tem razão, Gumercindo, mas por favor, tome cuidado para que ela não escorregue. Devagar, que os degraus estão rangendo de uma forma assustadora. A casa é velha, mas a madeira é muito sólida, boa construção antiga, resiste bem ao peso de uma vaca. Cuidado, Lalau, não puxe o rabo da vaca, recomendou Gumercindo. Não estou puxando, apenas segurando, assim ela não precisa se preocupar com ele. Na verdade, eu estava limpando a poeira do corrimão com o rabo da vaca, que parecia um espanadorzinho muito a jeito. Passo a passo, descansando de vez em quando para a vaca repousar, o cortejo chegou à sala. Onde vamos colocá-la? Acho que o sofá é um bom lugar. Mas quando dizia isso, tia Maricotinha sentiu o cheiro de queimado que vinha da cozinha. Foi automático, largou a vaca no chão. Para evitar a queda do animal, que seria desastrosa, Gumercindo também se abaixou. A vaca ficou como estava lá em cima, deitada no chão. Que horror! Está tudo perdido! Gritou tia Maricotinha já na cozinha. Gumercindo, apavorado, correu para socorrê-la. Nesse instante, pensei que os pastéis de chocolate poderiam ter virado carvão e corri também para a cozinha. A fumarada era grande, mas os estragos pequenos, nada que se assemelhasse ao desastre do forno do fogão estourado. Apenas uma panela de frango ensopado tinha virado frango torrado. Os pastéis estavam perfeitos e em cima da mesa. Até me servi de mais um. Tia Maricotinha era uma pessoa de muita presença de espírito, por isso apagou o bico de gás. Retirou a panela do fogo, segurando-a com um pano de pratos e a colocou na pia. Despejou a água em cima. Não havia mais perigo. Tudo perfeito. Mas nesse momento ouviu-se a voz de tia Chiquinha chamando. Gumercindo, venha buscar o bálsamo para passar na perna da vaca. Já estou indo. Estava mesmo, porque ele saiu correndo. Saiu, mas não chegou a passar da sala. Vi tudo, porque fui atrás dele. A vaca, naquele instante, mascava o último dos retratos de Aniceta, que tinham se esparramado pelo assoalho na ocasião do casamento. Até aquela idade, eu nunca tinha visto um ser humano tomado por uma verdadeira dor interior. Gumercindo revelou-me o quanto é possível sofrer sem dor física. Ficou parado, pálido, incapaz de qualquer gesto. Nem mesmo lhe ocorreu tentar tirar o último pedaço de aniceta da boca da vaca. Mudo, espantado, dor apenas. Quem fez o gesto fui eu. Puxei o retrato mascado para fora. Puxei, mas não arranquei dos dentes triturantes que o esmagavam. Gumercindo murmurou quase num suspiro, com a voz, suponho, dos que estão morrendo. Deixa, Lalau. Não adianta mais. Deixei. E ali, diante do sofrimento de Gumercindo e da minha pena dele, a vaca mascou até o último tiquinho do que restava de Aniceta. Capítulo 9. Os retratos de Aniceta. Em meio ao nosso silêncio, só quebrado pelo ruminar da vaca, soou o grito de tia Chiquinha.
Oi, Gumercindo, você vem ou não vem buscar o bálsamo para curar a perna quebrada? Eu? O quê? Que perna? Que quebrou? E tia Chiquinha começou a ficar irritada. Quem? A sua perna? A minha perna? As pernas das centopeias? E se descuidar, as 4 pernas de sua prima Niceta, que embora só tivesse 2, bem poderia ter até 6, como qualquer inseto. Por favor, Gumercindo, use a cabeça e deixe de fazer perguntas sem sentido. Niceta? Sim, agora me lembro. Claro que se lembra. Essa sua cabeça só funciona quando se fala nela. A vaca comeu. Quem comeu o toucinho que estava? Aqui foi o gato, seu tonto. Não, foi a vaca. E o que ela comeu? Os retratos de Aniceta. Não. Sim, que horror. Pois é. E agora? A senhora que é capaz de fazer magia é que deve saber como se pode recuperar retratos de noiva comidas por vaca. Ainda mais que a vaca é sua, pois eu lhe trouxe de presente e... Pare com tanto palavrório, você me atordoa e não consigo pensar. Gumercindo ficou calado e tia Chiquinha no alto da escada pensativa. Só se ouvia o ruído sempre igual da vaca ruminando. Foi então que eu disse, por que não tira um retrato da vaca e pendura na parede? A minha voz saiu gritada e logo me repreendi de ter falado. De certo, tinha perturbado o fio do pensamento de tia Chiquinha, mas foi o contrário, pois ela respondeu entusiasmada. Isso mesmo, Lalau, você tem toda a razão, Gumercindo protestou. Não quero o retrato da vaca. Isso apenas vai me deixar mais triste ainda, pensando que perdi os de Aniceta. Cala a boca, seu bobão, repreendeu tia Chiquinha. Não se trata de retrato da vaca. Mas foi isso que Lalau disse, afirmou Gumercindo. Foi o que ele disse, mas daí já parti para outro pensamento. Eu não. Claro que você não, nem é capaz disso. Mas as coisas são claríssimas. Se a vaca acabou de engolir os retratos, todos os pedacinhos ainda estão no estômago dela, mas cada vez estão mais moidinhos, observei eu, porque ela não para de ruminar. Isso não tem importância, explicou tia Chiquinha. Depois desceu a escada, entusiasmada com a ideia que tinha tido. Mais mastigados ou menos mastigados, tanto faz como tanto fez. Se estão ainda no estômago, estão todos, e se estão todos, nada está perdido, porque tudo está conservado. Portanto, os retratos podem ser refeitos, recuperados e re-retratados. Neste momento, terminou de descer a escada. Entregou a Gumercindo uma panela com caldo grosso dentro e ordenou. Vamos, esfregue o bálsamo na perna da vaca. Para recuperar os retratos? Admirou-se ele. Não seja bobo, para curar-lhe a perna. E os retratos? Não esqueça que é preciso repetir a dose de meia e meia hora. Para obter os retratos, não sabe perguntar outra coisa? Claro que o bálsamo de meia e meia hora é para a perna quebrada. E para os retratos? Não me deixe tonto, faça o que lhe disse, enquanto penso numa solução. E para os retratos? Claro, para que haveria de ser... Capítulo 10. O barulho misterioso. De repente, a casa pareceu vir abaixo com umas batidas que soavam como se as paredes estivessem estourando. Ploft, plac, ploft, plac. Gumercindo, que massageava a perna da vaca, quase deixou cair a panela. Ainda desta vez foi sorte eu estar junto dele. Segurei a panela e o bálsamo não se perdeu. Tia Chiquinha gritou. Cuidado! Eu comecei a passar bálsamo na perna da vaca. Mas Gumercindo olhava para nós dois apalarmado, como alguém que sente medo. E o seu queixo, que já tinha caído uma vez, agora caiu de novo. Tia Chiquinha fechou-lhe a boca para evitar um acidente. Por exemplo, ele deslocar o maxilar. Tia Chiquinha e eu não atinávamos porque ele se mostrava tão esquisito. Devia ser saudade de Aniceta ou qualquer preocupação com os retratos. Ele olhava para os lados como se esperasse ver o gigante que fazia estremecer a casa. Tia Chiquinha, estranhando o jeito dele, quis saber. O que foi, Gumercindo? Esse barulho, o que significa? Que barulho? Essas pancadas. Ah, pensei que você estivesse interessado em como vou recuperar os retratos de Aniceta. E agora me vem com uma pergunta tão sem sentido. Que força estranha está abalando as paredes da casa? A vaca lambia a perna besuntada de bálsamo, mas achei melhor não dizer nada. Tia Chiquinha sempre sabia, previa e adivinhava tudo. E devia saber que a vaca ia lamber a perna. Portanto, tudo devia ter sido calculado para que a quebradura fosse emendada tanto pelo efeito externo como interno do bálsamo. Achei que as massagens eram suficientes por aquela meia hora.
Coloquei a panela em cima da mesa, longe do alcance da vaca, para que não ocorresse ela beber tudo de uma vez. Enquanto isso, tia Chiquinha explicava para Gumercindo o barulho, que para mim e para ela era muito natural. Essas batidas? Sim. Mas por favor, Gumercindo, você está mesmo muito nervoso. É apenas a sua tia Maricotinha sovando a massa para preparar pão. Todos os dias, tia Maricotinha fazia aquilo, e sempre a casa parecia estremecer. Mas afinal, não se pode levar a sério o que virou costume, daí nem nos importamos. Gumercindo descompôs. Estou mesmo um pouco nervoso, talvez seja pela perda dos retratos de Eliseta. Mas por favor, entenda, não há perda, pois, se estão no estômago da vaca, estão guardados. É apenas uma questão de rapidez, tomarmos as providências necessárias enquanto é tempo. Gumercindo se pôs de pé como se já fosse sair correndo para providenciar o que era necessário e concordou. Claro, temos que agir com a maior rapidez. Muito bem. Enfim, se você torna mais cooperativo, telefone para o pronto-socorro veterinário e peça uma ambulância com cabina para radiografia. Telefonamos para todos os endereços que encontramos. Quer dizer, Gumercindo procurava na lista telefônica e eu ia discando os números. Mas não conseguimos nenhum pronto-socorro veterinário com o equipamento necessário para o caso. Então começamos a apelar para os pronto-socorros não veterinários. Nada. Parece até que nunca se pediu uma radiografia de estômago a domicílio. Tia Chiquinha decidiu. Chame uma ambulância dessas que fazem abreu-grafia de pulmões. Afinal, também dá para quebrar o grau. Chamamos. Foi uma boa solução. Quer dizer, antes de solucionar, quiseram saber mais isto e mais aquilo, mas nesta altura, tia Chiquinha pegou o telefone e deu a bronca. Para o que não interessa. Pode até ser apenas para eu ver uma ambulância dessas por dentro. Diga quanto é e eu pago. Eu ajudo se for muito caro, cochichou Gumercindo. Tia Chiquinha fez gesto para que ele se calasse. Dinheiro para ela não era problema. Transformava em ouro tudo o que queria. Os da ambulância foram vencidos pela ganância e vieram. Capítulo 11. A ambulância para a vaca. Chegaram tocando sirene. Lalau, mande entrarem com a ambulância no quintal. Fui até o portão e fiz sinal com a mão chamando-os. Os homens desceram da ambulância e caminharam em direção ao portão, que continuava aberto desde que Gumercindo tinha chegado, naquela manhã com o carro e a vaca. É para pôr a ambulância para dentro, avisei. E que jeito, com esse carro aí? Gritei pela janela da sala. Tio Gumercindo, venha tirar seu carro do caminho. Gumercindo veio. Ao dar marcha ré, amassou o paralama no portão, embora esse fosse tão largo que a ambulância entrou folgada. Quem é o doente? Indagou o homem de branco que parecia chefe dos outros. Tive a impressão de que se eu respondesse uma vaca, o homem podia pensar que eu estava sendo mal educado com ele. Achei que a situação era daquelas que só mesmo a habilidade e inteligência de tia Chiquinha sabiam transformar em coisas aceitáveis, razoáveis e tratáveis. Por isso chamei por ela. Tia Chiquinha, a ambulância chegou. Manda entrar. Já mandei. Dentro da sala, o homem olhou para mim e sugeriu, talvez seja melhor o doente sair. Acho que não é possível. Bem, nós podemos carregá-lo em padiola. Não acredito, mas talvez consiga. 2 enfermeiros pegaram a padiola e seguiram atrás de mim. O tal chefe fechava o cortejo. Entramos na casa pela porta da cozinha, porque a gente costumava sempre passar por ali. Tia Maricotinha tinha terminado de amassar o pão e agora estava cobrindo a massa com um pano para que crescesse. Só depois disso é que eu levava ao forno. Olhou para os desconhecidos e perguntou: quem está doente? Não, senhora, disse o chefe, que parecia mal-humorado. Isto é um baile de carnaval. Pensei que a festinha para Gumercindo seria só de noite. É incrível como não me avisam das coisas nesta casa, reclamou tia Maricotinha. Os homens continuaram me seguindo e chegamos à sala. Tia Chiquinha estava esfregando a perna da vaca com o bálsamo, pois já passara meia hora da primeira aplicação. E os remédios mágicos são muito exigentes da dosagem exata, senão perdem o efeito. Os 3 homens arregalaram os olhos como se nunca tivessem visto uma vaca. É incrível como as pessoas perturbam por coisas insignificantes. É claro, todos conheciam vacas, todos conheciam velhas como tia Chiquinha e conheciam salas parecidas com a nossa, mas tudo junto nunca tinham visto. A falta de capacidade para unir o que sempre é visto separado é muito marcada nas pessoas. Deve ser porque estão condicionadas a pensarem que o certo é outra combinação e não a nova. Afinal,
Se já a tivessem visto combinada antes, não seria nova. Por isso, os três homens pareciam estar vendo uma cena em outro planeta. Ela está com a perna quebrada, explicou tia Chiquinha para que este era o único detalhe novo. Mas nós não somos veterinários, nem tão pouco. Eu sei que nem tão pouco, mas isso não tem importância, quero apenas uma radiografia do estômago dela. O caso é que, também sei, mas pode dar um jeito. Como? Fazendo uma abiografia do estômago dela. Quer dizer, dos 4 estômagos? O homem começava a raciocinar mais de acordo com a situação. Sim, claro, dos 4 estômagos, ou dos 8, ou dos 16, ou dos 30, ou de quantos ela tem. Mas é urgente. Por causa da perna quebrada, o Mercílio estava entrando de volta e respondeu: Não, por causa dos retratos de Aniceta. Os homens outra vez saíram do conhecido para o estranho e ficaram espantados. Tia Chiquinha agora já dominava a situação e explicou: Não liguem para o que ele diz. A biografia é ao serviço de vocês e é isso que quero. Tudo o mais é palavreado. O problema único é levá-la até a ambulância. E por que não a carregam nessa pandiola? É que sabe, nós não somos veterinários. Deixe de tantos não me toques. Um doente é um doente, seja gente ou seja vaca. Dizendo isso, tia Chiquinha tomou a padiola das mãos dele, colocou-a no chão e, com a ajuda de Gumercindo e minha, empurramos a vaca para cima dela. Depois ordenou: Agora que já fizemos o mais difícil, carreguem-na para a ambulância. Tentaram, mas não deu. O chefe ajudou e Gumercindo também. Então o cortejo andou. Empacou na primeira porta. A padiola não passava. Era um defeito de construção da casa. Todas as portas e janelas estreitas demais, com exceção da janelona do quarto de tia Maricotinha no andar de cima. Mas se a pandiola entrou, como é que não sai? Perguntou o Gumercindo. É que na pressa os homens tinham entrado com a pandiola de lado. Para sair, agora com a vaca em cima, não passava na largura das portas. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha, concluiu tia Chiquinha. Se a vaca não pode ir até a ambulância vem até a vaca. Não dá, pois se a vaca não passa pela porta, menos ainda pode passar a ambulância, que é muito maior, explicou Gumercindo, que entendia de carros. Carro me fez pensar em garagem, que sempre tem porta larga. Foi por isso que tive a ideia de dizer: E por que não alarga as portas? Claro, Lalau, você tem toda a razão, apoiou tia Chiquinha. Mas Gumercindo lembrou-se de que depois de sua chegada tinha tentado derrubar parte da parede da cozinha sem o conseguir, e falou desanimado: Mas tia, hoje já quis fazer isso e não conseguiu. Isso foi você, mas um pedreiro consegue até derrubar uma casa, quanto mais uma parede. O chefe da ambulância resolveu também entrar com a sabedoria e aconselhou: Creio que seria mais garantido chamar um engenheiro. Ele saberia fazer os cálculos da residência das paredes e de toda a estrutura da construção, abrindo a porta sem prejuízo nem à solidez da casa nem da boa aparência. Tem razão. Vamos, Gumercindo. Não perca tempo. Telefone para uma empresa de engenharia. Capítulo 12. Engenheiros para abrir uma porta. Depois de algum tempo, Gumercindo continuava a telefonar. Tanto ele como tia Chiquinha pareciam ignorar os da ambulância. O chefe quis saber: E nós? E os senhores esperem. E que não tem que, nem meio que. Pago pelas horas de espera também. Sendo assim, é isso mesmo. E já que está recebendo, pode ir aproveitando o tempo e passando o bálsamo na perna da vaca. O quê? Isso mesmo. Entreguei a panela para ele e expliquei. O bálsamo é isto. A perna quebrada é a dianteira esquerda. O homem passou o serviço para um dos ajudantes e recomendou: Não suje a padiola. Não havia perigo. Todo o bálsamo que pingava a vaca lambia. Gumercindo começava a se desesperar. Nenhuma empresa de construção aceitava abrir portas com urgência em casas velhas. Tia Chiquinha ficou indignada com a falta de jeito de Gumercindo para obter as coisas e o repreendeu. Falem logo que pagamos o que pedirem, em ouro, se gostarem, e se não gostarem, em papel que vale menos, mas eles pensam que vale mais porque é comum e habitual. Ou será que você ainda não aprendeu que se houver dinheiro tudo se torna possível? Gumercindo fez um ar de quem não tinha jeito para falar em dinheiro com tanto desembaraço. Mas, forçado pelo amor de Aniceta, pela vontade de recuperar os retratos perdidos e pelo olhar de pouco caso de tia Chiquinha em direção a ele, informou pelo telefone. A porta vai ser paga, não pelo preço de uma porta, mas pelo preço de uma necessidade urgente. O senhor calcule quanto vale o seu serviço, em caso de emergência. O engenheiro fez um preço. Gumercindo concordou.
5 minutos depois o homem chegava. Vinha com vários assistentes, até mesmo um arquiteto, um especialista em cálculos de cimento armado e outros ajudantes. Trazia também o chefe de obras e os pedreiros necessários. Tia Maricotinha declarou logo que não era possível tentarem fazer a porta larga na cozinha, porque isso ia perturbar o trabalho dela. Depois de examinarem a casa toda, inclusive o andar de cima, decidiram que o melhor local para abrir a porta era na sala, no lugar onde já havia uma janela. Assim, encurtavam o percurso para carregar a vaca. Por 2 razões. A primeira, porque a vaca estava na sala. A segunda é que a ambulância estacionara no quintal, bem junto à janela que ia ser transformada em porta. Os homens esparramaram os papéis dos cálculos por toda parte. Tia Chiquinha avisou: cuidado, não deixem perto da vaca, senão elas os comem. E a gente perde o trabalho já feito. Pior que isso, ela mistura no estômago com os retratos de Aniceta. E então, sim, as coisas se complicam. Os homens não entenderam, mas levaram a papelada para longe da vaca. Os arquitetos se pôs a explicar o estilo de porta que não deveria destoar do resto da casa. Tia Chiquinha interrompeu. Deixe isso para depois. Primeiro abrimos a parede para que a vaca possa passar. O chefe de obra subiu numa cadeira e deixou cair lá de cima um cordão com um peso na ponta. Disso eu gostei. Ele me contou que se chama pêndulo. Então é um relógio? Perguntei. Não, mas é pêndulo. Todos se parecem, embora o do relógio se movimente de lado e faça andar o maquinismo, e este espiche o cordão para baixo. Entendi perfeitamente. Vai daí. O ajudante do chefe de obra arriscou a parede onde devia ser aberta a porta. O engenheiro examinou. Aprovou. O arquiteto não ficou muito satisfeito. Ia reclamar, mas quando abriu a boca para falar, tia Chiquinha olhou de tal jeito que ele perdeu a coragem e disse apenas: vou sair para encomendar a porta. Faz muito bem, concordou tia Chiquinha. O engenheiro lembrou. Mas leve as medidas, senão a porta talvez não se encaixe na abertura. Daí mediram tudo de novo. Depois o arquiteto ia sair. Não chegou a se retirar porque tia Maricotinha apareceu e convidou. Vamos almoçar? Capítulo 13. Hora de almoço. Ao ouvir o convite para o almoço, os de fora se entreolharam. Engenheiro, arquiteto, enfermeiros, ajudantes de obras, médico, motorista, pedreiros. Os jeitos de olhar eram iguais. Cada um duvidava que o convite se estendesse a eles, que não eram da família. Mas, na verdade, queriam tanto ser convidados que era como se, ao se olharem, o convite passasse a ser também para eles. Foi um momento de união das duas equipes, a médica e a de engenharia. Até aquele instante, fingiam ignorar-se, e os da ambulância às vezes espiavam os relógios de pulso com ar de quem acha os da engenharia muito demorado. Mas agora ninguém quis saber as horas. Todos se uniam na vontade de almoçar. Tia Chiquinha, a quem nem podia passar pela cabeça a possibilidade de que a irmã não estivesse convidando a todos, apenas quis saber do homem da ambulância. Se demorarmos mais um pouco, ainda podemos obter uma radiografia integral de tudo que a vaca engoliu? Claro, minha senhora, sem a menor dúvida. Então, tia Chiquinha, como se tivesse esquecido que não simpatizava com o arquiteto, falou para ele. Não se incomoda em deixar a encomenda da porta para mais tarde, não é mesmo? Ele não se importou. Tia Maricotinha explicou. Apenas não vamos ter lugar para sentar todos em volta da mesa. É um almoço americano, gaguejou o engenheiro. Não, senhor, bem brasileiro. Não sei fazer comidas estrangeiras, corrigiu tia Maricotinha. Não há nada melhor que feijão e arroz. Fico admirada em pensar que existem países inteiros, por este mundo afora, que não comem todos os dias feijão com arroz. E coitados, nem mesmo assim consegue pensar que almoça ou janta. Todos concordaram. Fizeram muito bem, porque afora o feijão com arroz tinha carne assada com batatas, pastéis de palmito, os tais de que eu tinha comido parte com recheio de chocolate, macarronada verde, abobrinhas recheadas e mandioca frita. Só não havia o frango ensopado, porque ocorrera aquele desastre de virar carvão dentro da panela. Bem, essa história de carvão é exagero meu. O frango apenas queimara e fora jogado fora. Depois do almoço teve sobremesa. Depois da sobremesa, todos tomaram café. Menos eu, que prefiro apenas comer açúcar no pires. Capítulo 14. A porta larga para a vaca. Daí em diante, tia Chiquinha tomou o comando outra vez. Tinha passado a hora de tia Maricotinha brilhar com suas delícias culinárias. Chegava o momento de voltar a pensar na porta e na vaca.
Os pedreiros eram vários, e ia ser rápido derrubar a parede no lugar determinado pelo engenheiro e marcado pelo chefe de obras. Para que o arquiteto não atrapalhasse, tia Chiquinha aconselhou: Acho que o senhor pode ir tratar de encomendar a porta adequada ao estilo da casa. E não se esqueça que precisa ser colocada hoje. Creio que o tempo é um pouco curto, mas é preciso, porque não vamos passar a noite com essa parede aberta. O senhor, tenho certeza, é capaz de resolver esse problema. Bem, acontece que não acontece nada. Quanto mais depressa for tratada do assunto, mais depressa pode conseguir que tudo fique pronto. É que com pressa sempre acaba muito mais caro. Não se preocupe com isso, a conta é minha e não sua. Está bem. O homem se foi. Com tia Chiquinha não adiantava querer discutir. Ela sempre tinha razão, mesmo porque dinheiro nunca era o problema dela. Quando precisava, transformava qualquer objeto em ouro e pronto. Era coisa que fazia na hora da necessidade. Não fabricava ouro à toa, a não ser por experiência. Por precisão, era num instante. Não gostava do ouro pelo ouro, nem tinha tesouros escondidos. Usava os seus poderes e só. No meio da poeira dos tijolos caindo, uns para o quintal, outros para dentro da sala, não demorou, a abertura estava feita. Dava para sair a padiola com a vaca. Eu passava bálsamo na pata quebrada dela. Continuei o meu trabalho quando a carregaram para dentro do caminhão de radiografia. A fim de tirar as chapas de raio-x do estômago da vaca, os dois enfermeiros a erguiam e assim o visor do aparelho batia na altura de sua barriga. Era um trabalho demorado e cansativo, mas a vaca, como sempre, portava-se com paciência e compreensão. Enquanto isso, eu continuava a esfregar o bálsamo em sua perna quebrada. Para não perturbar, permaneci dentro da ambulância quando terminei o curativo. Isso foi muito providencial, porque meia hora depois pude fazer nova aplicação de bálsamo. Lá fora, os pedreiros tiveram tempo de terminar a abertura da porta. Quer dizer, dar acabamento, passar reboco e colocar os batentes. Depois ficaram à espera que o arquiteto trouxesse a porta que fora buscar. O engenheiro e o chefe de obras também esperavam. Quando a porta chegasse, haveria novos planos a serem traçados e sua presença seria necessária. Tia Maricotinha, que não gostava de ver ninguém sem fazer nada, perguntou para os pedreiros: Então, gostaram do meu almoço? Claro, foi uma delícia. Nesse caso, venha agora ajudar a preparar o jantar. Nós somos pedreiros e não cozinheiros, respondeu um deles enquanto os outros riam. Isso não tem importância. Sou contra a especialização demasiada. A gente, quando faz uma tarefa como profissão, deve fazer várias outras por distração. Como? Muito simples. O trabalho de pedreiro vocês fizeram profissionalmente e vão receber por ele. Mas agora na cozinha vão trabalhar por prazer e não vão ganhar nada. Eu, lá dentro da ambulância, escutava tudo. Ouvi também um dos pedreiros cochichar para o outro. É melhor obedecer a velhinha. Por aqui ninguém parece ter as telhas muito certas na cuca. E foi assim que a tia Maricotinha arranjou uma porção de ajudantes e preparou, sem muito esforço, os quitutes da festinha que estava planejada para aquela noite. Capítulo 15. Uma fica zangada, outras distribui convites. Enquanto esperava, Gumersindo roía as unhas, inquieto, sem acreditar que pudesse recuperar os retratos de Aniceta. Fiquei sabendo disso porque ouvi tia Chiquinha repreendê-lo. Tire a mão da boca, Gumersindo. Onde já se viu um homão desse tamanho roendo as unhas? Estou tão preocupado. Bobagem. Venha me ajudar a decorar a sala para a festa. Quer que eu varra o chão? Não, que horror. Essa caliça completa o ambiente. Vamos fazer de conta que é uma festa das bruxas. Então faltam umas teias de aranha, uma coruja. Claro, pode trançar uns fios de linha para fingir teia de aranha. Coruja, tenho uma empalhada no meu laboratório. Vá buscar. Gumersindo deve ter ido, porque não escutei a voz dele por um tempo. Além disso, mais tarde, vi a coruja na sala. As festas de tia Chiquinha sempre tinham inspiração em bruxas, magos, feiticeiros e outros temas que a interessavam. Mesmo porque era capaz de realizar muitos truques para divertir os convidados, que divertiam principalmente a ela própria. Mas, por mais demorado que seja radiografar uma vaca, não há tarefa que não termine. Foi o que aconteceu. Os enfermeiros levaram a vaca de volta para a sala e eu junto. E então? E os retratos? Abafou-se em perguntar Gumersindo. Isso não é conosco, respondeu um dos enfermeiros em tom muito malcriado. Mas tia Chiquinha não admitia que alguém falasse com grosseria para ela ou qualquer pessoa da família. Tomou logo a defesa de Gumersindo. Pois se não é com você, é com seu chefe. Quero essas radiografias já, e fique sabendo que são muito demorados e na próxima vez chamarei outro pronto-socorro.
O homem ainda quis engrossar. Nós não somos pronto-socorro. E, além disso, não somos assistência veterinária. Pois se não é coisa nenhuma, o que veio fazer aqui? Bronqueou tia Chiquinha. A discussão chegou a tal ponto que o homem que tinha ficado dentro da ambulância, de certo levando as chapas de raio-x, resolveu aparecer e explicar. O serviço já está quase pronto. A senhora tenha paciência mais um pouquinho. Paciência tenho até demais, mas não admito que este cidadão e tia Chiquinha apontava acusadora para o enfermeiro. Venha me desacatar em minha própria casa, quando estão todos aqui em serviço recebendo por isso. Portanto, não lhes devo favor nenhum. Os senhores é que devem ter todo o respeito. Claro, minha senhora, explicou o da ambulância. Peço que desculpe esse idiota que não sabe o que diz. Aí o enfermeiro quis encrespar com o chefe. Que idiota? Você. Pelo grito do outro, o enfermeiro percebeu que não era hora de continuar a discussão e concordou. Ah, se sou eu, está bem. Mas tia Chiquinha ficou zangada, o que era péssimo. Por isso Gumercindo tecia em silêncio as teias de aranha e eu esfregava com bálsamo a perna da vaca. Era raro ela perder a calma, mas quando acontecia era melhor a gente se abaixar, de boca fechada, exatamente como para deixar passar a onda quando se está no mar. Depois a maré descia. Na cozinha, onde ninguém sabia da maré alta que se erguera na sala, os ajudantes de tia Maricotinha cantavam. Tem uma vaca leiteira que dá leite e café a semana inteira, só domingo não, e então eu só como pão, eu só como pão. E insistiam no verso final que mais parecia disco arranhado do que gente cantando. A vaca mostrou entender que estavam falando nela, porque ergueu a cabeça e soltou O berro ecoou de mistura com o grilo do homem da ambulância que, enfim, com um envelope na mão, saiu de lá de dentro correndo e anunciando. Aqui estão as radiografias. Tia Chiquinha pegou o envelope, abriu, olhou o que estava dentro, aceitou o serviço como bom, pois ordenou a Gumercindo. Acerte a conta com eles. Ela, como uma rainha ofendida, pior ainda, como uma feiticeira enfurecida, subiu a escada hierática de cabeça erguida, passo firme, sem olhar para os lados. Gumercindo pagou os homens. Apenas recebida a grana, entraram na ambulância, prontos para fugir o mais longe possível da ira de tia Chiquinha. E teriam feito isso se tia Maricotinha não aparecesse com uma pilha de cartões que eram convites para a festinha da noite. Um momento! Os da ambulância esperaram certos de que vinha nova bronca. Ao contrário, toda sorrisos e gentileza, tia Maricotinha pediu. Por favor, podiam fazer o obséquio de entregar estes convites para mim? Não somos carteiros, regiu o enfermeiro malcriado. Mas tia Maricotinha nem se perturbou. Deu a explicação que já tinha dado aos pedreiros. Por isso mesmo, a entrega dos convites não será um serviço para os senhores, como seria para um carteiro. Pelo contrário, é uma distração e até um descanso de suas tarefas habituais. E por aí adiante ela continuou explicando que a gente repousa quando trabalha, desde que trabalha em coisa diferente da que faz para ganhar dinheiro. Gumercindo, talvez ainda sob o impacto da bronca de tia Chiquinha, quis ajeitar as coisas, oferecendo. Deixe, tia Maricotinha, que eu mesmo posso entregar os convites. Qual o quê? Onde se viu isso? Você é o nosso homenageado e não pode sair por aí. Depois explicou para os homens da ambulância. O pobrezinho está abatido, porque perdeu os retratos da noiva. Não convém dirigir quando se está nervoso, não é mesmo? Além disso, tenho certeza de que os senhores vão se distrair fazendo a entrega. É um passeiozinho, não é mesmo? As pessoas muitas vezes tinham a impressão que tia Maricotinha não era muito ajustada da culpa. Os olhares dos ambulanteiros foram equivalentes ao comentário dos pedreiros, e por fim o chefe concordou. Está bem, a gente entrega os convites. Muito obrigada. Não querem antes aceitar um cafezinho? Mas os pobres, creio que estavam com pressa, pensando que tia Chiquinha poderia voltar ainda zangada. Como não a conheciam, ignoravam que suas tempestades eram raras e rápidas. Foram-se. Tia Maricotinha voltou para a cozinha, onde os seus ajudantes continuavam na maior algazarra e cantoria. Gumercindo tornava a roer as unhas. Seu olhar estava perdido no vazio. Não tinha condições mesmo de distribuir convites para a festa, nem sequer de pensar em festa, nem ao menos de me ajudar a passar bálsamo na perna da vaca. Eu não queria perturbá-lo, por isso não perguntei se a vaca não corria o risco de ficar embalsamada, com tanto bálsamo. Foi ele quem falou primeiro. Você acha, Lalau, que é possível recuperar retratos mastigados e engolidos? Se tia Chiquinha diz que é, deve ser.
Ele voltou a ficar imóvel e mudo. Eu parado, meio sem jeito. Bem que gostaria de ir para a cozinha, onde todos estavam tão animados, mas sentia vergonha de deixá-lo sozinho. Por isso fiquei ali. Além de tudo, sentia-me responsável pelo curativo da vaca, embora não tivesse sido oficialmente designado para a função. Capítulo 16. Na trilha dos retratos. Daí um pouco bem espichado, tia Chiquinha desceu a escada, não tão alegre como era de esperar. Ao olhar comprido e ansioso de Gumersindo, só pôde entender uma foto, dizendo: por enquanto foi o que eu consegui, mas já é um começo, não perca as esperanças. Gumersindo deu um grito, quase um uivo. Mas é o retrato da vaca! E a primeira tentativa trouxe apenas para você saber que estou me encaminhando para o nosso objetivo. Olhei o retrato e comentei: mas não é esta a vaca. De fato não é, por isso mesmo a experiência se torna muito interessante, comentou tia Chiquinha. Vamos agora testar a reação dela. Dizendo isso, colocou o retrato diante da vaca de verdade. O resultado foi inesperado. As lágrimas correram dos olhos da vaca como duas torneiras abertas. E tia Chiquinha, sem se comover, falou com a frieza de que só a ciência e a magia são capazes. É o que eu pensava. Vai dar tudo certo, Gumersindo. Pegou o retrato de volta e tomou o rumo da escada. Gumersindo quis saber: que é a vaca do retrato? A mãe dela. Anicita? Isso vem depois. Além do que, não estou bem certa se é a mãe ou a avó dela, pois nesses casos de transformações às vezes salta uma geração. Gumersindo não deve ter entendido nada, nem eu tampouco, mas ficou calado e eu também. A vaca é que parecia envergonhada daquela extravasão de dor, e em silêncio pôs-se a lamber o chão, bebendo as próprias lágrimas. Não deixe ela comer a caliça, pediu-me Gumersindo. Tia Chiquinha quer conservá-la como parte da decoração da festa. Afastei a vaca da caliça. Ela obedeceu dócil como sempre. Gumersindo mudo e imóvel. Eu esperando a hora de passar bálsamo na perna quebrada. Na cozinha, a maior algazarra. Quem sabe que docinhos gostosos estariam saboreando, enquanto nós ali, como se estivéssemos no velório de Aniceta. Mas, francamente, faltava-me coragem para atrair Gumersindo, deixando-o só. Fiquei. Dei uma espiadinha para a panela de bálsamo. Ainda estava mais da metade cheia. Não tinha pretexto para sair dali, nem mesmo o urgentíssimo que seria ir buscar um reforço de bálsamo. De todo jeito, era melhor assim, pois quando tia Chiquinha estava envolvida em alguma nova experiência, como agora, não convinha interrompê-la. Só uma distração, olhar o relógio e ver o ponteiro saltar de um minuto para outro. Quando tivesse saltado 30 vezes e feito metade da volta do marcador, seria a hora de cuidar da perna quebrada da vaca. Antes disso, tia Chiquinha voltou, mais alegre agora. Boas notícias, Gumersindo. Aconteceu o que calculei. Está saltando uma geração. Repare de quem é o retrato. Gumersindo olhou para o retrato e depois para a tia Chiquinha, como quem ficou na mesma. É a avó de Aniceta, seu bobão. Não, cheguei a conhecê-la. Já era falecida quando Aniceta nasceu. Mas eu a conheci. É ela mesmo. Veja como a sequência é perfeita. A vaca engoliu a imagem da Aniceta. Recuperei a imagem da avó da vaca. Portanto, agora aqui está a avó de Aniceta. Na próxima vez, sua noiva estará aqui. Quem? Aniceta? Claro que não. Então quem? O retrato dela. Todos os retratos? Não, apenas um que seja o resultado de todos os outros. Não se esqueça de que nessa série de processos de recuperação, a matéria encolhe. E de toda aquela papelada com a imagem dela, restará apenas uma centésima parte do total, se meus cálculos estão exatos. E se não estiverem? Inquietou-se Gumersindo. Se houver erro de cálculo, será de diferenças infinitesimais e imperceptíveis na contextura total da matéria recuperada. Esteja tranquilo. Gumersindo talvez não estivesse tranquilo, mas sua imobilidade e mudez aparentaram isso. Capítulo 17. A nova porta. O ponteiro do relógio chegou ao meio do mostrador. Lá fui eu de bálsamo na perna da vaca. Tia Chiquinha já tinha sumido no alto da escada. Um caminhão entrou no quintal e parou rangendo os freios, como se aquilo fosse uma ordem de chamada. O pessoal da construtora saiu correndo da cozinha e rodeou o caminhão. É que lá estava a porta que o arquiteto tinha ido buscar. Era um objeto enorme e estranho. De porta mesmo tinha apenas um feitio.
gradeada, cheia de adornos com correntes penduradas arrastando pelo chão. Era tampa de túmulo de rico ou porta de castelo de bruxa. O Mercindo nem olhou. A vaca tampouco. Eu me arredei do caminho para deixar o campo limpo para os pedreiros. Os homens, num abrir e fechar de olhos, colocaram a porta no lugar. O arquiteto parecia muito orgulhoso. Comentava para o engenheiro: "Veja como combina com o estilo da casa." O outro concordava: "É uma linda peça, mas como a conseguiu com tamanha rapidez?" Percorri os antiquários até que encontrei o que convinha. Está um pouco enferrujada, para não destoar da casa. E o tamanho? Ah, isso foi habilidade minha. Comprei uma quase que passava um pouco da medida. Depois a levei a um serralheiro para que a deixasse no tamanho que precisávamos, sem sacrificar a beleza da obra original. Um belo trabalho. Vamos ver agora se fica ajustada e fácil de manejar. Terminada esta observação, passou a examinar o ajuste das dobradiças de ferro no batente. Vai ficar perfeito. Comecei a imaginar que tia Chiquinha poderia não achar tão perfeito assim. Numa desta, ela surgiu no alto da escada chamando: "Gumercindo! É o retrato? Veja que beleza!" Gumercindo saiu da imobilidade total para uma corrida desenfreada, saltando os degraus da escada de 3 em 3. Por isso perdeu o equilíbrio, caiu de cara no chão, já quase lá em cima. "Machucou-se?" perguntou tia Chiquinha, ajudando a levantar-se. "Não foi nada. É que há um degrau um pouco solto. Deixe ver o retrato." "Olhe, Aniceta." Era como se ele visse o impossível transformar em realidade. Passado um instante, indagou: "Mas por que está com Lalau no colo?" "Também não entendi," explicou tia Chiquinha. "Mas como já lhe disse antes, nestas transformações muitas surpresas podem ocorrer. A presença de Lalau é uma delas." Eu estava entendendo muito bem. Saíra no retrato porque ficara todo o tempo em que radiografavam a vaca agarrado a ela, passando-lhe bálsamo na perna. Mas achei melhor não comentar o fato e deixar todas as explicações para tia Chiquinha. Ela, de fato, continuou falando: "Talvez porque Lalau seja um elo entre você e Aniceta." O Mercindo, comovido, colocou o retrato no bolso, dizendo: "Creio que sim. E veja, tia, agora tenho um retrato de Aniceta para usar na carteira. Os outros eram muito grandes." Depois desceu a escada e sentou-se comigo no colo, beijando-me, como se eu fosse o filho único dele e de Aniceta. Foi só então que tia Chiquinha também terminou de descer a escada e viu a porta. Parou, olhou, passou, saiu, entrou, voltou para dentro da sala e abraçou o arquiteto. Beijou-o na testa. Era a hora das grandes demonstrações de afeto, sem dúvida. Demonstrações mudas. Só depois de alguns minutos de contemplação foi que tia Chiquinha recobrou a voz. "Estas portas antigas são muito mais lindas do que as de agora." Capítulo 18. A felicidade geral. Nesse instante, tia Maricotinha entrou com uma bandeja de docinhos e sanduíches oferecendo a todos. Brincava com o pessoal da construtora. "Sirvam-se, quem ajudou a fazer bem merece comer." Todos serviam-se e até guardavam alguns nos bolsos. "Tem mais na cozinha. Estejam à vontade." Tia Chiquinha chamou-lhe a atenção para a porta nova. "Você viu que beleza, Maricotinha?" "O quê?" "A porta." "Se eu disser, ninguém acredita. Pensei que sempre estivesse estado aí." "É o maior elogio que eu poderia receber," comentou o arquiteto. "Foi tão bem com o estilo da casa que nem se nota ter sido colocada apenas agora." Tia Chiquinha fechou a cara. Estava certa de que maior elogio fora seu beijo na testa dele. Ainda mais porque antes não simpatizara com o moço, e aquilo significara dar-se por vencido. Mas o arquiteto era mesmo esperto. Percebeu que deram fora. Por isso adiantou-se para a tia Chiquinha, ajoelhou-se e beijou-lhe a mão. Voltava tudo ao clima anterior das demonstrações de afeto. Ela passou-lhe a outra mão pelos cabelos. Eu me lembrei da vaca e da meia hora que o relógio acusava ter passado. Saltei dos joelhos de Gumercindo e fui esfregar bálsamo na pata quebrada da pobre. Ela me agradeceu com Havia um quê de tristeza em seu mugido. Não quis preocupar os outros com isso, mas eu mesmo fiquei inquieto. Não teria sido demais para ela viajar no bagageiro de um carro, tomar elixir de levitar, quebrar a pata e ser radiografada? Gostaria de explicar-lhe que não se preocupasse, que ali em casa sempre tudo era muito tranquilo, mas não sabia ainda a linguagem das vacas.
Apenas para confortá-la, abracei seu pescoço com carinho e dei-lhe um beijo entre seus 2 olhos tristes. Gumersindo, que não me perdia de vista, comentou: Lalau, até em gostar de animais, é parecido com Aniceta, o verdadeiro filho que ela me deixou. Era felicidade geral naquele instante dentro da sala. Não para sempre, porque nada é parado. As coisas, os fatos e a vida da gente escoam e variam com as consequências e o tempo. Vai daí, a felicidade também escoa. E se assim não fosse, como a gente saberia quando está feliz? Nós sabíamos naquele instante, até a vaca que me beijou a sua moda, dando uma lambidinha com a ponta da língua no meu rosto. Capítulo 19. Ouro para quem quer ouro. Parados ali e felizes para sempre é que não poderiam ficar, afinal, ninguém tinha morrido. Viver é acontecer, e como sempre diz tia Chiquinha, antigamente, quando havia bondes, a gente tinha certeza de que tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro. Agora não há mais dúvida alguma, até o cobrador e o motorneiro também são passageiros. Sendo assim, nada fica parado, todos são passageiros. Por isso, o grande momento de imobilidade e afeto geral não foi muito demorado. Foi apenas um momento. Depois a vaca mugiu. Gumersindo tossiu. Tia Maricotinha voltou para a cozinha. Tia Chiquinha pediu a conta para o engenheiro. O homem mostrou uma papelada, recibos e comprovantes de despesa. Ela não quis ver. Era tudo certo. Fiquei muito satisfeita com o serviço. Resta apenas saber se quer receber em ouro ou em papel. O engenheiro riu educado. Pensou que era uma piada. Não achou das mais engraçadas, mas fez um sorriso conveniente para a ocasião. Tia Chiquinha insistiu. Ouro ou papel? Agora não parecia mais brincadeira. O homem deve ter se convencido que era caduquice e respondeu manso, assim como quem não quer enfurecer um louco. Se não for incômodo, prefiro em papel. Eu sabia, gritou tia Chiquinha triunfante. Todos preferem. É o costume, e por isso facilita para pagar meu pessoal, e além disso, mas foi aí que deu um certo mal-entendido. O arquiteto interveio. Pois eu prefiro receber em ouro. O engenheiro embatucou. Bem, mas é uma exigência descabida de sua parte, uma vez que sempre recebeu em papel. Mas sempre nos pagaram em papel. Tia Chiquinha propôs. Pago em cheque, que é mais papel ainda que o dinheiro em papel, e portanto deve contentar o senhor engenheiro de forma mais completa. Mas do total ele desconta o que corresponde ao arquiteto. Assim dou papel a quem quer papel e ouro a quem quer ouro. O engenheiro achou bom. Mexeu nos recibos, separou uns e deu para o arquiteto. Fizeram lá as contas dele. Tia Chiquinha pediu. Espere só um instante. Vou ao meu laboratório buscar o talão de cheques e trazer o ouro. Na ausência dela, o engenheiro resolveu aconselhar o arquiteto. Você não percebeu que essa história de ouro é caduquice da velha? Não aceite. Eu acredito nela. Não se trata de acreditar ou não. Ninguém paga em ouro. E se alguém o faz ou ninguém faz, não faz de boa intenção. Pois eu acredito que sim. Veja a porta que coloquei na sala. Ninguém gostaria de uma porta assim. Ela gostou. Com isso, demonstra que é diferente dos outros. Vai daí, pode pagar em ouro e o ouro ser ouro mesmo. Eu resolvi tratar do meu serviço, que era passar bálsamo na perna da vaca. Gumersindo continuava mudo, olhando o retrato de Aniceta. A mim pareceu pouco delicado da parte dele, não tomar a defesa da tia Chiquinha. Afinal, ele o defendera do enfermeiro, que tinha sido malcriado com ele. Mas também, coitado, com tantos aborrecimentos naquele dia, talvez não estivesse em condições de agir nem de reagir. Capítulo 20. Um ganha cheque e o outro uma pata. Tia Chiquinha voltou. Trazia um cheque já preenchido, que entregou ao engenheiro. O homem conferiu e pôs no bolso. Não trazia ouro nenhum, apenas uma pata, que colocou em cima da mesa. O bichinho fez quá, 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 quá. Tia Chiquinha explicou para o arquiteto. Não está obrigado a aceitá-la, mas se eu lhe der o ouro equivalente ao valor do seu serviço, logo o gasta. Se quiser esta patinha, ela vai por ovos de ouro para sempre. Puxa, tia Chiquinha, não sabia que havia em casa uma pata pondo ovos de ouro. Falei muito admirado. O meu laboratório não é lugar para crianças, e nem tudo que faço preciso lhe contar, não é mesmo, Lalau?
Claro, mas pensei que só fazia ovos de ouro transformando ovos comuns. São 2 trabalhos diferentes, embora pareçam iguais, explicou tia Chiquinha. Pois eu sabia de galinhas que punham ovos de ouro, resolveu palpitar Gumersinho. Mas uma pata é mesmo extraordinário. É que os ovos de pata são maiores que os de galinha, portanto, mais ouro cada dia, esclareceu tia Chiquinha. Nesse caso, era melhor ter uma avestruz, falou o engenheiro ganancioso. Estou pensando não em avestruz, mas em ema, que é bicho nacional e fácil de conseguir. Prometo trazer-lhe uma em minha próxima viagem, ofereceu Gumersinho. Muito obrigada, estou interessada na ema, não só pelo tamanho dos ovos, mas porque é um bicho que gosta de comer de tudo e não vou ter dificuldade em acostumá-la a alimentar-se com ouro, como tive com esta pata. Deu ouro para ela comer? Indagou o engenheiro espantadíssimo. Claro, senão como ela haveria de pôr ovos de ouro? E põe mesmo? Continuou a querer saber o engenheiro. Acho que estou mentindo? Não, claro que não. É que o senhor não acredita. Mas se é tão desconfiado assim, por que recebe um cheque? Talvez não tenha fundos. Por que não vai logo ao banco receber? Está me mandando embora? Entenda como quiser. Além do mais, não perguntei nada ao senhor. Quero saber aqui do arquiteto, se ele aceita ou não a pata dos ovos de ouro como pagamento. Aceito. Puxa, tia, eu queria tanto uma pata assim para mim. Ora, Lalau, que bobagem. Você ainda é muito criança. Se quiser, eu preparo para você uma galinha que põe ovos de chocolate. De verdade? Claro, meu amor. Só que demora um pouco, porque a gente tem que pegar o bichinho desde recém-nascido e alimentar com ouro ou com chocolate, para que os ovos sejam como se quer. O engenheiro já ia se retirar com a turma dele, quando a patinha, como se fosse de propósito para dar-lhes uma prova provada da seriedade da tia Chiquinha, pôs um ovo de ouro em cima da mesa. Isso não é possível, teimou o engenheiro. O impossível deixa de ser impossível quando passa a ser possível, e se ocorre é porque é possível, pois se fosse impossível não podia acontecer. Nem diante desta explicação de tia Chiquinha, o homem se convenceu. Agarrou o ovo e jogou-o no chão com toda a força. Nada. O ovo continuou inteiro. Eu o apanhei e entreguei ao arquiteto. Muito bem, Lalau, elogiou tia Chiquinha. O ovo é do dono da pata. O arquiteto pegou a patinha de cima da mesa, guardou o ovo no bolso do paletó e beijou tia Chiquinha nas 2 faces. Não sei como agradecer. A senhora foi boa demais comigo. Não é bondade não, meu filho. Você ganhou o que merecia. O extraordinário só acontece para quem acredita nele. Você é capaz de acreditar que uma pata ponha ovos de ouro, por isso agora tem uma sim. De toda maneira, muito obrigada. Volte de vez em quando para ver a gente. Todos foram embora. Fiquei pensando que lindo seria uma galinha pondo ovos de chocolate. Era mesmo que ser Páscoa o ano inteiro. Capítulo 21. Os gnomos ajudam tia Chiquinha. A mesa do jantar para a festinha, comemorando a chegada de Gumersinho, estava posta. Tinha tudo quanto era quitute. Tia Maricotinha, naquele dia, excedeu a si mesma, talvez devido à ajuda dos pedreiros e toda a equipe de engenharia. No aparador, esperando a hora da sobremesa, um bolo com feitio de carro, tendo uma vaca de chocolate no bagageiro. O caso é que não chegava convidado nenhum. Não havia mais dúvida, os da ambulância não tinham entregue os convites. Aquela gente não era de confiança, observou tia Chiquinha. Mas como eu iria adivinhar? Lamentou tia Maricotinha. Não tem importância. A gente telefona para todos e pronto, sugeriu Gumersinho. Disse e pegou o telefone. Olhou para a tia Chiquinha como a pedir socorro e observou. Está mudo. Deixa ver. Ela também escutou e concluiu. De fato, está mudo. Eu, sentado no chão, embaixo da mesa, vi o fio cortado e anunciei a má notícia. Acho que os pedreiros cortaram o fio do telefone. Gumersinho examinou o que restava do fio e desvendou o mistério. Não resta dúvida. A ligação passava por esta parede e foi posta abaixo para abrir a porta. Quer dizer que ficamos sem telefone? Perguntou tia Maricotinha. Claro, explicou tia Chiquinha. Se a ligação da rua é cortada, o telefone não funciona. E agora? Todas essas comilanças preparadas e nós sem convidados. O que vamos fazer? Chiquinha pensou um pouco antes de responder para a irmã, depois disse. Vou apelar para os gnomos. Eles podem levar os convites mais depressa do que ninguém.
Os gnomos são seres muito miudinhos e vivem embaixo da terra e das pedras. Alguns deles moravam em nosso quintal, que era enorme. Tia Chiquinha saiu para o fundo à procura deles e eu a segui. Lá, em frente a uma gruta de pedras, ela falou: Caro gnomos, meus amigos, hóspedes, meus vizinhos, tenho um favor para pedir. Escute-me um instantinho. É um caso de muita urgência, embora só um recado. Ajude-me, por favor, para que ele seja dado. Conforme ela foi cantando, os gnomos com suas roupinhas coloridas, seus chapeuzinhos bicudos, foram saindo do meio das pedras e o chefe respondeu: Prezada Dona Chiquinha, a senhora esteja à vontade. Nós somos os seus vizinhos, seus amigos de verdade. Se moramos com a senhora aqui neste quintal, é que lhe queremos bem e não lhe queremos mal. Pode dar o seu recado, que ele será levado. Era sempre assim as chamadas de tia Chiquinha para os gnomos costumavam ser cantadas. Eles também respondiam em verso. Daí em diante, perdiam a cerimônia e falavam como toda a gente. É só irem à casa de nossos parentes, convidá-los para jantar conosco e avisar que chegou o Merci. Isso é coisa singela, que faremos com alegria. Apenas precisa nos dar o endereço dos convidados. Nesse ponto, eu também resolvi falar. Se a tia me deixa ir com os gnomos, ensina o caminho e fica tudo mais fácil. Está bem, Lalá, pode ir, pois enquanto a gente está com os gnomos, nada acontece de mal. Resta saber se eles querem levar você. Claro que sim, e vamos andando. Capítulo 22. Os nossos convidados. Fomos. Eles me contaram que não gostavam da claridade, por isso moravam debaixo da terra e no meio das pedras. A primeira casa que levamos convite foi a de uns tios meus, que tinham 2 filhos mais velhos que eu, um de 8, outro de 9 anos, e uma menina de 5. Ficaram muito contentes de ir jantar e rever o Merci. Dali seguimos adiante e paramos para olhar uma passeata de circo. O palhaço na frente pulava e tocava tambor. Atrás dele, um homem engolia fogo, outro dava saltos mortais. Uma bailarina dançava, mas alguns seguiam fazendo piruetas e atrás de todos vinham alguns anõezinhos. Vamos convidá-los para a festa, sugeriu um dos gnomos. Se você acha bom, eu concordo, desde que os anões não venham juntos, disse outro gnomo. Por que eles não podem vir? Eu quis saber. É uma velha história, mas gnomos e anões não se entendem bem. Eles são gente e nós não. Foi feito o convite. Os anões protestaram. Não devem aceitar convites de gnomos. São traiçoeiros e maldosos. Não é verdade, interferi. Eles moram em nosso quintal e são muito bonzinhos. Vamos pôr em votação, disse o homem que engolia fogo. Está bem, concordaram os outros. Eu avisei. Lá em casa há as melhores comilanças do mundo. Só tia Maricotinha sabe preparar. Vai daí, todos menos os anões votaram a favor de ir conosco. Seguiram adiante, cantando e dançando com o pessoal do circo. Os anões voltaram para casa, sei lá, em todo caso não foram conosco. Pouco depois, passamos por uma praça e vimos um casal de namorados. A noite era fria. O gnomo-chefe gritou para eles: Em vez de namorar aí ao ar livre, venham conosco para uma festa, onde há muitos comes e bebes. Os dois agradeceram e seguiram também, dançando e cantando conosco. Daí a pouco vimos o que nunca poderíamos ter suposto encontrar em plena cidade: um índio. Não desses com ar de pobreza, que às vezes aparece vendendo arcos e flechas feitos para turistas. Este era um índio de verdade, forte, nu, quer dizer, com uma tanga, o corpo pintado como se fosse participar de uma festa da tribo, enorme cocar de penas na cabeça, nas mãos, armas verdadeiras, arco de 2 metros, flechas de 1,5 metro na ponta de osso. Taca-pé. Será que estava pintado para uma festa ou para um combate? Fizemos uma roda e cantamos em volta dele. Dançou no meio, com gestos de guerreiro, empunhando armas. Daí falei com ele: Seu índio, me desculpe, mas de onde vem? Para onde vai? Poiranga, Ataraca, voar do Amazonas em ave de metal. Enganado por caras pálidas de língua mentirosa, convidam Poiranga para a grande festa dos brancos. Entendi que Poiranga era ele mesmo. Só mais tarde notei que Ataraca era o nome da tribo. Quis saber quem eram os brancos mentirosos e indaguei: Que mentiras disseram?
palavras de víboras traiçoeiras atacam ataracas. Poiranga foge dos inimigos cara pálidas e busca trilha de volta para sua tribo. No outro dia, ficamos sabendo pelos jornais que Poiranga fora trazido para um congresso de folclore e não gostara da festa, de onde fugira e ninguém sabia que fim tinha levado. Nós sabíamos, é claro, mas ficamos quietos. Naquele momento, no meio da rua, convidei. Não quer ir até a casa de minhas tias jantar e descansar um pouco antes da viagem? Poiranga aceita. Vocês, tribo branco, amiga índios, recebe Poiranga com dança e canto igual a Caracas recebem hóspedes em suas tendas. Resolvemos voltar para casa. Já havia convidados suficientes. Tia Maricotinha não precisava ficar preocupada em ter preparado tantas comilanças. No 23, a festa de Gumersinda. Quando chegamos em casa, meus tios com os filhos já estavam lá. Os dois meninos, Zeca e Chico, não davam sossego para a vaca. Tia Chiquinha, naquele instante, os repreendia. Desta vocês não escapam, agora vão deixar de travessuras. Dizendo isso, fez um truque mágico. Os dois subiram no ar. Ficaram parados lá em cima, suspensos perto do teto. Tia Maricotinha, com pena deles, deu-lhes conchinha de frango para comer e um prato cheio de pipocas. Poiranga apanhou o prato de pipocas lá no alto e sentou no chão para devorá-las. Depois olhou para a vaca e comentou: Búfala pequena e magra, olhos muito tristes. Os gnomos não entraram em casa. Tinham trazido os convidados e já iam voltar para suas cavernas. Tia Chiquinha é que saiu para fora, pela porta nova, e quis saber deles. E essa gentarada estranha que trouxeram, o que significa? Para nós, gente é gente e todos são iguais, respondeu o chefe. Está bem, e muito obrigado. Afinal, vocês têm razão. Basta haver convidados para que se faça uma festa. Não era boba de brigar com os gnomos. Eles podiam vingar-se causando vários transtornos. Além disso, acho que ela pouco se importava com quem viesse ou não. Os parentes não entendiam que tudo que ela realizava era muito sério. Pensavam que fosse brincadeira sem sentido. Enquanto ela achava que sem sentido é falar, como estavam fazendo os dois primos com Gumersinda. A mulher, Juliana, dizia: o tempo hoje está um pouco frio. E o marido, Julião, acrescentava: mas ontem estava quente. Tia Chiquinha considerava falar de imaginação, falar no que todos já sabem. Os dois meninos lá no alto pediam: dá mais doce pra gente, tia Maricotinha. Eu ensinei Lilita, minha priminha menor, a passar bálsamo na perna da vaca. Assim, podíamos nos revezar naquela tarefa. Poiranga indagou: búfala pequena, perna quebrada? Certo. Índio tem remédio para búfala, perna quebrada. Matar ele com flecha e comer carne. Tia Maricotinha servia a todos. Poiranga se apossou de um frango assado inteiro e devorou rápido, comentando: urubu, muito grosso, muito gostoso. A turma do circo, não sei lá porquê, pensou que era obrigada a dar show. Foi um desastre. Tia Chiquinha, que até então não tinha tomado conhecimento deles, sentiu-se ofendida e resolveu desafiá-los. Se querem se exibir, então vamos organizar um concurso. Quem é equilibrista, que tente ficar parado no ar, como estão aqueles meus dois sobrinhos que pus de castigo. Ninguém aceitou o desafio. O palhaço se pôs a fazer micagens e tia Chiquinha zangou. Você pensa que é muito engraçado porque anda com essa roupa e essas pinturas. Quero ver se de cara lavada é mais divertido do que Gumersinda. Mas, minha senhora, um palhaço sem cara pintada não é mais palhaço, é igual a qualquer pessoa. Defendeu-se o pobre. Isso é o que quero ver. Mesmo sem fantasia, Gumersinda é mais engraçado. Vá lavar a cara e trocar de roupa, já lhe disse. Não tenho outra roupa. Tem sim, por baixo dessa, que a mim ninguém engana. Sabe ler pensamentos? Não interessa, me obedeça e pronto. O palhaço só perguntou onde era o banheiro e foi fazer o que tia Chiquinha tinha ordenado. Nessa altura, o homem que comia fogo se queimou, quer dizer, ficou zangado. Pois, se quer fazer concurso, eu a desafio a engolir fogo. Tia Chiquinha tirou-lhe a tocha e apagou-a na boca. Os parentes bateram palmas. Poiranga aplaudiu a seu modo, dançando em volta e gritando: Branca feiticeira, dona do fogo, é poderosa como um pajé. Tia Chiquinha, lisonjeada, fez nova proposta. Quem sabe atirar facas? Ninguém respondeu, mas os equilibristas, que estavam humilhados por não poderem ficar suspensos no ar como Zeca e Chico,
Apontaram um homem que se escondia atrás da cortina. Ele sabe. É que não tem que, nem meio que. Você vai atirar facas e Poiranga flechas para mostrar quem é o melhor. Mas não trouxe minhas facas. Temos bastante na cozinha. Vá buscar, Gumercindo. Deixe que eu vou, ofereceu-se tia Maricotinha. Senão Gumercindo é capaz de não encontrar todas. Foi. O homem das facas, só de raiva, chamou a moça equilibrista para ficar junto a uma porta de madeira. Ele ia atirar em torno dela. Capítulo 24. Quem perde o jogo, vai embora. Eu não estava compreendendo por que tia Chiquinha se mostrava tão agressiva com a gente do circo. Fui para perto dela e perguntei. Não gosta de circo, tia? Gosto, mas não de gente que finge ser o que não é. Se um palhaço for verdadeiro, será no circo e fora dele. Se um atirador de facas ou comedor de fogo fizer isso, não para se exibir, mas porque é a coisa mais importante da vida, fará em qualquer momento. Eu só faço o que faço por paixão, aquilo que se a gente não fizesse, morreria de tristeza. Tudo que se faz sem ser assim é falso e não merece ser feito. Poiranga é natural, atira flechas porque gosta. Gumercindo é ridículo mesmo que não queira. Maricotinha cozinha porque nada lhe dá tanto prazer e eu faço magias pelo mesmo motivo. Mas essa gente não. Nesse momento o palhaço voltou com um ar tão sério e sem interesse como qualquer vizinho nosso. Aconteceu que nessa hora Gumercindo já estava quase chorando de comoção ao ver os dois namoradinhos de mãos dadas. Isso fazia lembrar-se de Aniceta. Mas ao olhar para mim, a Lilita, passando bálsamo na perna da vaca, derreteu-se em lágrimas. Parecem eu e Aniceta crianças. Poiranga tinha sido convidado por tia Chiquinha para dizer quem era o mais engraçado, se o palhaço ou Gumercindo. Riu às gargalhadas de ver Gumercindo chorar. Depois disse, cara pálida, magrinho, parecido corvo chora por búfala pequena, tem perna doente. Poiranga dá risada. Tia Chiquinha estava mesmo cruel. Apontou a porta para o palhaço e ordenou. Quem vai perdendo o jogo pode ir embora. O pobre pegou a fantasia no banheiro e saiu meio sem jeito. Ela viu ainda ali o comedor de fogo e os equilibristas e acrescentou. Também já perderam e podem ir com ele. Tia Maricotinha fez um grande pacote de comidas e doces e deu-lhes de presente, com muita delicadeza. Levem umas guloseimas para comer pelo caminho. Aceitaram e foram. Só ficou o atirador de facas e a moça que se colocou em frente à porta como alvo. O homem errou 3 facas, que não cravaram na madeira. Foi a vez de Poiranga. Tia Maricotinha serviu de alvo. O índio não errou nenhuma flecha. Viva a tribo dos ataracas, aplaudiu tia Chiquinha. O atirador de facas protestou. A velha é gorda e o alvo se torna mais amplo. Não sou tão gorda assim, respondeu tia Maricotinha. E se sou velha não é de sua conta, pois é coisa muito mais difícil do que ser moço. Afinal, 20 anos é coisa que qualquer um pode ter, mas nem toda a gente chega até os 60 forte como eu. Caia fora, e para você não ofereço lanche nenhum para o caminho. O homem saiu meio sem jeito, seguido pela moça equilibrista. Capítulo 25. Poiranga fica morando conosco. Mais tarde, veio o bolo com feitio de automóvel e vaca em cima. Não era aniversário de Gumercindo, mas tinha uma vela acesa no alto. Todos cantamos parabéns a você. Até Poiranga, embora não entendesse a razão tanto que quis saber. Corvo, branquela, sem asas ser chefe? Não, é visita. Hóspede, merece, homenagem. Ataracas concordam. Quando meus tios se despediram, tia Chiquinha fez Zeca e Chico descerem do ar e os aconselhou. Aqui é preciso ter juízo, não admito travessuras. Tia Maricotinha deu-lhes metade do bolo para levarem. Eu beijei Lilica no rosto. Gumercindo chorou de novo e pediu para a gente esperar um instante. Voltou do quarto com a máquina fotográfica e tirou vários retratos de nós dois juntos. Meus tios ofereceram carona ao casal de namorados, que também ganhou doces para comer na viagem. Saíram todos. Poiranga achou que devia ir também. Poiranga, Ataraca, segue para a sua tribo. Mas o Amazonas é longe. Não. A ave de metal partiu depois do sol nascer e chegou antes do sol se pôr. Até pé leva muito tempo. Fique conosco, Poiranga, pelo menos durante a noite. Poiranga aceita. Tribo branca, amiga, conhece a propriedade dos Ataracas. Pode dormir no mesmo quarto de Gumercindo. Nessa altura, Gumercindo puxou tia Chiquinha de lado e falou assustado.
No meu quarto, não. Tenho medo dele. Parece muito selvagem. Eu disse que Poiranga podia ficar comigo, mas quem decidiu foi o índio. Tenda de branco, muito fechada. Poiranga fica embaixo das árvores. Com frio e tudo, pegou a rede que tia Maricotinha lhe arranjou e foi se acomodar no quintal. Capítulo 26. A manhã seguinte. Acordamos no dia seguinte com os gritos de Poiranga saudando o nascer do sol. Cauá, Caiafé, Aruê. Isso ocorreu de mistura com o despertar de Gumercindo, que tinha sido marcado para tocar a campainha às 5 da manhã. A vaca também acordou e saudou o dia com mu. Tia Maricotinha lembrou-se que o sobrinho ia viajar cedo e correu para a cozinha. Vou preparar um pãozinho diminuto para acompanhar seu café. Eu me lembrei de passar bálsamo na perna da vaca. Durante a noite, tínhamos interrompido os curativos, porque afinal todos precisávamos dormir, até a vaca. E a Chiquinha, inclusive, tinha dito: magia também tem hora. Enquanto ela dorme, a pele absorve o resto do bálsamo que ficou do lado de fora, e a ação curativa não se interrompe. Gumercindo levou sua mala para o carro. Eu fui ajudá-lo. Corvo, Branquela, carrega Poiranga de volta para a tribo dos Ataracas, na tenda andante barulhenta. Gumercindo ficou sem saber o que Poiranga tinha dito. Eu expliquei para ele. Poiranga está chamando de tenda ao seu carro e pedindo uma carona para o Amazonas. Não é tenda, nem barulhento, até que tem um motor de ruído muito suave. Além disso, não vou mesmo para o Amazonas. Mas, como percebi que Poiranga não estava gostando daquelas falas, expliquei para o índio. Meu tio tem que sair agora, motivo urgente. Volta em seguida e leva você para o Amazonas. Gumercindo não tinha muito jeito e ainda quis protestar. Não é nada urgente, eu apenas não vou. Para que Poiranga não ouvisse o resto, eu me pus a gritar. Auá, Caiafé, Arué! Poiranga gritou junto. Daí não se ouviu o fim da fala de Gumercindo. Mas tia Chiquinha não conseguiu mais dormir. Desceu a escada e veio saber o que se passava. Quando soube, decidiu. É isso mesmo, Gumercindo. Você volta o mais depressa possível e então leva Poiranga de carro para a tribo dele. Mas, minha tia, acontece que não tem importância o que acontece, mas Poiranga quer voltar para a tribo e ninguém de mais confiança para levá-lo do que você. Mas eu não sei, nem posso, é que eu não... Está tudo muito bem, mas volte logo e depois irá levá-lo. Se quiser Lalau, pode ir junto para acompanhar. Fique maravilhado. Fiquei maravilhado. Acho uma beleza viajarmos todos para a tribo de Poiranga. O peito de Poiranga cresce de alegria, agradeceu o índio. Tia Maricotinha gritou. O café e o pão diminuto estão prontos. Entramos todos, até Poiranga, mas não quis pão nem café. Comida de branco não agrada a boca de índio. Tia Maricotinha sentiu-se inspirada. Preparou uma paçoca para ele. Poiranga comeu com gosto, acocorado no chão. Em seguida, Gumercindo despediu-se e foi. Capítulo 27. A chuvarada e a mensagem de fumaça. Nada mais aconteceu nesse dia, quer dizer, daí um pouco começou a chover muito forte. Só então a gente se lembrou que não tinha aproveitado os pedreiros para consertar o rombo no telhado. Faltava todo o pedaço por onde a vaca tinha aterrissado. A água caía em tal quantidade que descia pela escada, formando cascata. Tia Maricotinha aproveitou para jogar um pouco de sabão em pó e lavar o chão. Quando a água chegou até a vaca, ela se levantou nas 4 pernas e andou, embora mancando da dianteira esquerda, que tinha sido quebrada. Tia Maricotinha gritou. A vaca já tá boa. Nós todos corremos para ver. Tia Chiquinha, do alto da escada, anunciou. Nada melhor que bálsamo de histórias de fadas para curar ferimentos e ossos quebrados. Ainda manca um pouco, observei. Antes da noite deverá estar completamente bem. Foi a resposta de tia Chiquinha. Poiranga não entendeu tudo, mas o suficiente para perceber que o restabelecimento da vaca era importante. Vai daí, disse. Búfala, pequena, totem da tribo? Eu sabia que não. Lembrava ter visto totens em histórias de quadrinhos e claro que a vaca não era sagrada para nós. Tia Chiquinha, porém, respondeu. Isso mesmo, Poiranga. Vaca, nosso totem. A água continuava correndo escada abaixo. Sorte que tia Chiquinha não tinha descido e estava perto do seu laboratório. De lá pegou um grande tacho e preparou uma fogueira dentro dele.
Colocou o caldeirão de fogo embaixo da goteira gigante. A água, antes de chegar ao chão, se transformava em vapor devido ao calor e subia de novo feito nuvem. Poiranga também teve uma ideia. Fumaça, bom para Poiranga, falar com ataracas sem usar a linguagem. Dizendo isso, empunhou o tacho com o fogo e o movimentou de um lado para outro. A fumaça que saía pelo buraco do telhado estava virando mensagem para os distantes ataracas. Poiranga repetia alto o que estava contando à família. Poiranga, hóspede, brancos, mansos, e os olhos de seus irmãos, aratacas, vão ser o seu rosto nesta lua. Poiranga volta para sua tribo, na tenda andante barulhenta do amigo, cara pálida, corvo branquela. Decisão, viagem, saiu da boca de muita sabedoria da feiticeira pajé, comedora de fogo, que estendeu sua proteção sobre a cabeça de Poiranga. Tudo terminaria bem, e a mensagem seria completada com mais detalhe dos usos e costumes dos brancos, se os vizinhos da casa em frente não tivessem se intrometido. Foi assim. Viram a fumaça saindo do telhado e pensaram que era incêndio. Telefonaram para os bombeiros. Daí a pouco, ouvimos as sirenes. Depois os carros vermelhos pararam em frente à nossa casa. Os bombeiros, rápidos, dirigiram as mangueiras para o telhado. A água foi tanta que apagou o fogo do tacho. Terminaram as mensagens. A cascata na escada agora parecia as 7 quedas do Iguaçu. Tia Maricotinha voltou a jogar sabão em pó e terminou de lavar o chão. Tia Chiquinha se conformou com o inevitável e apenas comentou: não sei por que as pessoas comuns, quando veem fumaça, logo pensam em fogo. E menos ainda entendem por que os vizinhos gostam tanto de se meter na vida dos outros. Poiranga pensou que a tristeza dela estivesse ligada com o fato das mensagens terem sido interrompidas, por isso confortou-a. Água não aborrece Poiranga. Índios receber mensagem. Ataracas contentes com as caras pálidas, amigos. Poiranga. Eu me encarapitei no alto do corrimão da escada. Dali podia ver a água caindo. O Amazonas devia ser bem mais largo. Lembrei disso, porque não tirava o pensamento da viagem programada com Gumersindo para levarmos Poiranga de volta à sua tribo. A presença do índio lá em casa me agradava, mas a ideia da viagem me agradava muito mais. E esse é o final da história.